Oi, boa noite para você ligado na Globo, quarta-feira de Campeonato Brasileiro. Estamos aqui no estádio do Grêmio para acompanhar a partida entre Grêmio e Corinthians. É a quinta rodada do campeonato. O torcedor tricolor aqui do Rio Grande do Sul espera que o Grêmio engrene no campeonato. O Grêmio agora tem o Roger, ex-lateral, como treinador. O Roger faz a segunda partida dele. Do outro lado, o time do Corinthians tem Christian como novidade. O técnico Tite mexe no time, o técnico mexe na escalação e tenta recuperar os melhores momentos do Corinthians. Nas duas últimas partidas do campeonato, o Corinthians não conseguiu vitória. Vamos escalar então os dois times. Vamos começar pela equipe do Grêmio. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense está em campo com o goleiro Thiago, número 12. A defesa do Grêmio composta por Galhardo, número 3, Jeromel, Galhardo, número 2, Jeromel, número 3, Rodolfo, número 4 e Marcelo Oliveira, 26. No meio, Wallace, 5, 19, Maicon, Juliano, número 8 e Luan, número 7. Pedro Rocha é o número 32 e Yuri Mamute joga mais à frente junto com o Pedro Rocha e ele joga com a camisa de número 11. O Roger é o técnico da equipe do Grêmio, o time do Rio Grande do Sul, o time aqui de Porto Alegre. O Corinthians de Tite tem Mendonça também como novidade. O Tite mexeu mesmo na escalação, ó. A defesa é a de sempre. Cássio no gol, número 12, Fagner pela direita, 23, Gil e Edu Dracena, 17, Gil 4 como zagueiros e Fábio Santos, número 6. No meio, Christian vem ser titular hoje com a 16, o Bruno Henrique é 25, os dois meias do Corinthians, Renato Augusto e Jadson, número 10 e Renato Augusto, número 8. Romero mantido no ataque com a camisa 33 e ao lado dele o Mendonça, número 30, o time do Corinthians. A arbitragem da partida aqui em Porto Alegre, o juiz é goiano, o Wilton Pereira Sampaio apita o jogo, com Alessandro Rocha Matos da Bahia, Bruno Rafael Pires de Goiás como assistentes. Esses são os nomes que vão fazer o jogo. A bola tá para rolar e a gente vai acompanhar daqui a pouquinho com as opiniões, com as informações e com todos os lances para você curtir aqui na Arena do Grêmio em Porto Alegre. A saída pertence ao time do Grêmio, bola em jogo para você ligado na Globo. Começa jogo grande, jogo importante, jogo clássico do futebol brasileiro, Grêmio e Corinthians. Hoje o Corinthians todo de branco, com a camisa com as suas listras pretas e o Grêmio com a sua tradicionalíssima camisa tricolor. Hoje num estilo diferente, né? Não está com a camisa listrada o Grêmio. O tricolor azul, branco e preto aqui de Porto Alegre. E vai para o campo de ataque com o Juliano, tentando a primeira jogada. Aí na direita, Luan. Gingou para cima da marcação, fez o cruzamento, corta o Gil. Galhardo. Em cima do Fábio Santos, o arremesso para o time do Grêmio. Aí a bola dominada pelo time do Grêmio, vai brigando de novo o Luan. Mais uma vez, a marcação chegou, o time do Corinthians aperta, o Wallace domina pelo Grêmio. E começa na zaga, a torcida gosta, o torcedor do Grêmio foi chegando aos poucos, não lota o estádio. Menos torcedor do que o Grêmio imaginava para esse jogo contra o Corinthians. Aí o Yuri Mamute recebendo a bola na direita. O Grêmio vai tocando, não consegue, no entanto, passar pela marcação do Corinthians. Wallace. Trabalha no meio do Maicon. E volta para o Rodolfo. Jogadores conhecidos do torcedor paulista, né? O Rodolfo, que jogou no São Paulo. O Maicon, que vê essa bola também. O Galhardo, lateral direito, teve uma passagem pelo Santos. Alguns jogadores do time do Grêmio estão começando o campeonato. E o torcedor também vai se familiarizando com as escalações, com os elencos, com os times. Agora é a vez do Corinthians com Fábio Santos. Renato Augusto se mexe. Veio de trás do Fábio Santos. A bola foi forte demais. Não deu domínio. Lindo lance
do Wallace. Dominou, matou no peito, deu uma toca no Mendonça. Puxa o contra-ataque para o time do Grêmio. Bola aberta pelo Juliano. Chegou o Luan, faz o cruzamento. Cássio não foi. Fagner ao toque na bola antes da chegada do Pedro Rocha. O Grêmio insiste. Vem de novo. Cabia até o chute no gol. Olha a chance do time gaúcho! Gol! Juliano! Gol do Grêmio! Começo de jogo. O Grêmio no ataque tocou bola, fez ela passar de um lado para o outro. O cruzamento encontra Juliano. Ele se antecipa ao Gil. Olha que boa jogada. Ó. Marcelo Oliveira. O Pedro Rocha se mexeu. Recebeu. Cruzamento. E toca de primeira. Juliano pro fundo do gol. Juliano, camisa 8. Juliano abre o placar em Porto Alegre. 3 minutos de jogo e o time do Corinthians já sofre o primeiro baque. O Grêmio sai na frente, sobe o som do torcedor gremista. 1 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. E vem de novo o time do Grêmio, tentou a chegada. Aparece para fazer o corte Bruno Henrique, Mendonça. Em cima dele o Wallace. O Grêmio é uma pressão só. Bola aberta na direita, vem o Juliano, cruzamento feito, olha na entrada da área, o Marcelo Oliveira bateu pro gol! Gol! Marcelo Oliveira! Gol do Grêmio! Arrasador o começo do Grêmio! Marcelo dominou com a canhota, ela subiu e encheu o pé direito na bola pro fundo do gol, indefensável, belíssimo gol do Marcelo Oliveira, vibrante, envolvente, empolgante o começo do Grêmio. Não chegamos a 5 minutos ainda. 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Enlouquecendo o torcedor tricolor na arena. E com muita razão. Esse é o som da arena do Grêmio, o torcedor do Grêmio comemorando 2-0 antes dos 5 minutos de jogo. O Corinthians perplexo, assustado. É raríssimo num jogo de futebol. Uma partida está 2-0 com 5 minutos. Agora convenhamos, hein, Caio Ribeiro? O começo do Grêmio arrasador. Arrasador, com atitude, com postura, com fazendo se prevalecer o mando de campo. O Grêmio, depois da chegada do Roger, está respirando ares diferentes, parece que recuperou um pouquinho de confiança. E me surpreende a postura do Corinthians, não em relação à apatia, mas o espaço que os jogadores estão tendo ali na frente da área e na cara do gol. Vem aí de novo o time do Grêmio, a bola do Luan, soltou para o Juliano, sai para jogar o Yuri Mamute. Tá impedido o Galhardo, tá impedido o Galhardo. E até que no começo eu cheguei a dizer, o Grêmio toca a bola, o Corinthians fecha as entradas. De repente, em movimentação, esse é o impedimento do Galhardo, em movimentação, em toques rápidos, o Grêmio faz 1-0. Aquela pergunta tradicional no futebol, que é impossível responder, mas o Maurício Saraiva vai responder. É a mão do Roger, Maurício? Olha, a movimentação, a intensidade, a escalação de 2 atacantes e não uma linha de apoiadores, isso tem a ver com o Roger, sim. Vem aí o time do Corinthians tentando responder, tentando começar a jogar, né? Não conseguiu jogar ainda. Aí o Romero. Vai ter muito trabalho o time do Corinthians. Vai ter muito trabalho o torcedor do Corinthians nessa noite de quarta-feira. E o do Grêmio é um delírio só. O Corinthians trabalha com o Renato Augusto. Abriu lá na direita o Fagner, se apresenta no meio o Jadson, bola para o Jadson.
Chegou o Bruno Henrique, dá até para chutar no gol se ele quiser. Já não tem mais espaço. Jogou de novo no Jadson. Chega de ladrão, toma a bola dele, Juliano. Juliano fez 1-0, Marcelo Oliveira fez 2-0 para o time do Grêmio. E o relógio tem só 7 minutos. Vai de novo o Grêmio, Yuri Mamute botou na frente, chegou travando o Edu Dracena. Voltou para o Pedro Rocha. A bola não saiu, tocou na bandeirinha, está em jogo. Brigou o Christian, agora o árbitro Wilton Pereira Sampaio está marcando a falta. Os dois já se desentendem. Ficou no chão, disputando a bola o Pedro Rocha. E o Christian pareceu mesmo ter deixado o pé. Olha lá, os dois brigam. Ela toca na bandeirinha, aí está em jogo. O árbitro não marcou a falta porque o Pedro Rocha não pode prender a bola assim como ele prendeu e subiu. E depois o Christian ficou bravo com o garoto. Exagerou um pouquinho o Christian. Leonardo Gaciba, 2-0 para o time da casa no começo do jogo. Tem alguma... mexe de alguma maneira na arbitragem, Leonardo Gaciba? Boa noite, Kleber. Boa noite, amigo em casa. E veja bem, essa foi a primeira falta do jogo, né? A primeira decisão difícil foi o gol do Grêmio, o primeiro gol do Grêmio. O Alexandre Rocha Matos, na minha interpretação, acerta. Lance de mesma linha. E nessa jogada, isso é jogada perigosa. Quando o jogador prende a bola no meio dos pés. Jogada perigosa para ele próprio. Não pode colocar em risco o adversário ou ele próprio, bem marcada a falta. (2-0 para o Grêmio. Vamos chegando a 9 minutos do primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Vai trabalhar de novo a equipe do Corinthians. Começa a jogada no meio-campo. Christian, Fagner. O Grêmio, claro, agora volta. Se concentra no setor defensivo. Vai dar campo para o Corinthians. Vai tentar explorar o contra-ataque. A bola do Bruno Henrique. Boa presença do Jeromel. Afastou, tirou o perigo de perto da área do goleiro Thiago. Você viu rapidamente a movimentação de braço aqui embaixo. O Roger, lateral esquerdo de boa carreira, de sucesso. Foi assistente, foi da comissão técnica do Grêmio. Trabalhou com o Luxemburgo, né? E depois de passar por alguns times do interior do Rio Grande, tem a chance de começar no Grêmio como técnico. E trabalhou com o Tite como jogador lá em 2001, quando o Corinthians e o Grêmio se enfrentaram na final da Copa do Brasil. O Grêmio ganhou, o Tite era o técnico do Grêmio, o Roger lateral. Aí o Corinthians tenta chegar, mais uma vez o Jeromel fez o corte, Bruno Henrique recuperou, tentou botar a bola dentro da área, pegou firme o Thiago que está substituindo o Marcelo Groi. O Groi já está treinando com a seleção brasileira, que vai para a Copa América. Brasil joga domingo com o México no estádio do Palmeiras. São 2 amistosos. Contra o México no domingo, no Palmeiras, em São Paulo. E depois aqui em Porto Alegre, no estádio do Internacional, na quarta-feira contra Honduras. E aí o Brasil vai para a Copa América no Chile estrear contra o Peru. A Globo, claro, em cima do lance, mostrando todas as informações. Os 2 amistosos contra o México, contra Honduras e o Brasil na Copa América. Kleber, você citou o Tite e o Roger. Eu fiz parte desse grupo também, jogando com ambos no Grêmio. E o Roger, desde a época de jogador, sempre foi um estudioso. Sempre foi um cara que se ligou muito a essa parte tática. Você jogou com ele, cara? Joguei com ele, no Grêmio, no ano do centenário. E que ele tenha muito sucesso, porque é um cara muito bacana. A gente está precisando de novos treinadores, né? Respirar um pouco de uma nova safra. Que ele tenha muito sucesso, até pela identificação que ele tem com a camisa do Grêmio. Kleber. Aí vem o time do Grêmio no arremesso lateral. A bola lançada. E o corte do Fábio Santos. Mendonça parte no contra-ataque o Corinthians. Nem é um contra-ataque, está bem armada a defesa do Grêmio. Chegou e afastou o Rodolfo, jogou bola para fora. Arremesso lateral para a equipe do Corinthians. 2-0 para o Grêmio. Claro que o Corinthians tem pressa, o Corinthians não pode desesperar, mas precisa ser ligeiro para tentar mudar essa história que começa muito tricolor. Aí vem o Jadson. Trabalha a bola, recebe a marcação. A marcação feita pelo Pedro Rocha. O time do Grêmio consegue afastar mais uma. Edu Dracena chega. Fagner vai para o campo de ataque. O time do Corinthians tenta o espaço. Boa bola do Mendonça para o Fagner. Chegou pela esquerda o Fábio Santos. Era o Jadson, né? O Jadson tinha que ter dado um tapa na bola para o Fábio Santos. Ele prendeu, foi lá para o meio
e quando foi para o meio, acabou complicando a vida. Perdeu a chance, o time do Grêmio sai para o jogo. Agora é a vez do Corinthians pressionar. Bateu pro gol, bateu para fora o Bruno Henrique. O Fernando Becker acompanha o time do Grêmio. São novos ares mesmo que respira o Grêmio de Porto Alegre, Fernando. Boa noite, Kleber, boa noite a todos. Realmente são novos ares, a gente nota principalmente os garotos, né, mais à vontade com o Roger, tendo mais liberdade para ousar até dentro de campo. E o Roger é sem dúvida hoje a grande estrela dessa equipe do Grêmio. Foi o mais aplaudido, por exemplo, quando os alto-falantes aqui anunciaram a escalação do Grêmio. Caio falou de nova geração, fez em abril 40 anos de idade o Roger. Vem o time do Corinthians. Ganha escanteio. Na bola lançada, o Galhardo tocou para fora. Depois do papo ali com o Thiago, deve ter rolado o seguinte diálogo: dava para ter recuado a bola. O Santos começou o São Paulo ganhando o clássico no Morumbi, fez 1-0 com o Michel Bastos. 2 gols de Ricardo Oliveira e o Santos vira o jogo. Vai ser assunto do show do intervalo. Esse jogo começou às 9 horas. Nós vamos mostrar os melhores momentos para você. Tá 2-1 para o Santos no Morumbi. Vem a cobrança de escanteio para o time do Corinthians. Bateu o Jadson. A defesa do Grêmio afasta. Tenta o Luan puxar o contra-ataque. Ele recebe a marcação do Christian. O lançamento foi feito. Bola boa. Recebeu o Pedro Rocha. Vai para o campo de ataque. Chega o Juliano. Chega o Mamute. Bola para o Juliano. Vem o Gil. Voltava do campo de defesa. Atrapalhou bem a ação do Juliano e consegue afastar. Bom jogo, rápido, veloz. O time do Grêmio tocando. Fez 2 gols. O Corinthians agora respira, né? Depois de um knockdown, como diria no boxe. Foi para a lona, levantou. Recupera fôlego e vai para o jogo. Tem falta para cobrar. O Tite mexeu na equipe. O Tite deixou o time diferente. Não deu tempo nem de ver se ia dar certo ou não, Marco Aurélio Souza. Boa noite, Kleber. Boa noite, o amigo ligado na Globo. Exatamente isso. Só agora há pouco ele conseguiu gritar algo para os jogadores. E foi uma determinação para o Christian. Ele disse o seguinte: o Juliano é seu. Abandona o Luan. Alguém pega o Luan. Luan se movimenta muito. O Yuri Mamute também sai da área. O gol com o Juliano aparecendo como centroavante. São as preocupações do Tite. As qualidades do Grêmio. O Corinthians tem falta. Bateu o Jadson, bola para dentro da área. Subiu e tirou o Rodolfo. Voltou o rebate para o Mendonça. Dominou, segurou, olhou para a esquerda. O Jadson não foi. O Mendonça teve que encarar 2. No primeiro lance não cruzou, não deu para cruzar. Voltou no Jadson, agora sim. Levou por dentro. Bola para dentro da área. No meio do caminho, Marcelo Oliveira no corte. Ainda vai brigar o time do Corinthians. Galhardo afastou. Olha o contra-ataque, Mamute, abriu pela direita, o Luan em posição legal, virou o jogo, chegou o Pedro Rocha, ele ficou na frente da marcação, teve a chance de bater pro gol, ele conseguiu se colocar à frente do Christian e ia bater no gol. O Gil chegou e arrumou a casa corintiana. Vem de novo o time do Grêmio. Bola do Juliano, o Juliano fica esperando na meia direita, bola do Michael lá pro meio, foi recuada, não foi recuada, hein, Gaciba? Não, sem intenção. E além disso, a bola bateu na mão do Yuri Mamute, por isso que foi na mão do Cássio. Jogada normal, segue o jogo. Vem aí de novo o time do Grêmio, o Mamute tentou chegar na jogada, houve a dividida, o juiz está marcando falta para a equipe do Corinthians, falta no ataque. Aí a jogada que o Fábio toca, ela desvia no Mamute, vai pro goleiro, o Mamute fez a falta, reclamou e levou o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão amarelo para Yuri Mamute. Paulo Miranda empata o jogo no Morumbi. 2-2, 4 gols no clássico. Vai ser atração no show do intervalo. Na ordem das prioridades do Tite na marcação, Kleber, Luan deveria estar antes de Juliano, porque todo o improviso do Grêmio parte do camisa 7, que está jogando com enorme liberdade. Aí vem partido o time do Corinthians. Jadson recebeu do Fagner. Bruno Henrique. Romero abriu na direita, cruzou. No rebote, conseguiu dominar o Jadson. Lá dentro, que voleio do Bruno Henrique. Boa defesa feita pelo goleiro Thiago. Pegou firme. Bonito o lance do Bruno Henrique. E o Thiago faz a intervenção. Tenta repor rapidamente a bola. O Edu Dracena rebate. Maicon põe no chão. Pedro Rocha.
Tem que chutar para frente o Cássio. Cássio, aliás, né, formado aqui no time do Grêmio. Fábio Santos, que também passou pelo tricolor do Rio Grande do Sul. Renato Augusto. Aí domina o Christian. O relógio já vai para mais de 17 minutos. Com 5 já estava 2-0 para o Grêmio. Um gol do Juliano, outro do Marcelo Oliveira. Wallace. Boa bola do Wallace. Boa chance para o time do Grêmio. Limpou o lance, Luan bateu pro gol. O desvio. Cai, pega. Perigoso o lance. Estava solto, marcado pelo Bruno Henrique. Na verdade, né? O que o Tite quer é que o Christian cuide do Juliano. Longe da cabeça. Deixar o Luan sozinho. Deve passar longe pela cabeça do Tite isso. O Atlético de Minas abre o placar contra o Avaí. Carlos marcou 1 para o Atlético, 0 para o Avaí, jogo em Florianópolis. Daqui a pouco vou passar pelos resultados da rodada, os jogos já encerrados nesta quarta-feira. Boa bola do Fábio Santos, Mendonça, cruzamento, Romero ajeitou, rolou, vem atrás, remata Augusto, pega firme, Thiago. Futebol na Globo, aqui é emoção. Volkswagen, chegou a linha mais rock and roll. Vem aí o time do Grêmio. Luan. Foi a primeira jogada do Corinthians, Caio. Uma escalação. O Tite mexe, o Ralf foi pro banco. Ele tenta deixar o time mais leve, seria esse, ou com uma saída de bola mais qualificada. Não sei se deu certo até agora, né? Ainda não, mas é essa a intenção, principalmente porque o último jogo do Corinthians, o clássico contra o Palmeiras, foi muito ruim. Então a entrada do Christian realmente melhora a saída de bola. E a chegada do Mendonça no lugar do Petros, que foi a outra alteração, torna o time mais ofensivo. O problema é que você toma 2 gols em 5 minutos de jogo, você tem que se readequar até o adversário. Agora o Corinthians começa a sair para o jogo. Virou uma partida equilibrada, né? De 2 times frente a frente, atacando, cada um à sua vez, porque o começo do jogo foi um Grêmio avassalador. Agora a falta do Marcelo, não foi falta, o juiz não deu falta não. 7 finalizações da partida, 3 do Grêmio e 2 gols. Aí a bola dominada pelo time do Corinthians com Edu Dracena. Renato Augusto buscando o jogo, tocou na direita para o Fagner. Bola no meio, Bruno Henrique. Girou, perdeu. Vai tomar cartão, né, Gaciba? Tem que tomar. Na primeira falta que o Corinthians faz no jogo. Já temos 5 faltas do jogo. O jogo tá muito legal, tá muito andado. Primeira falta do Corinthians? Primeira falta do Corinthians. O Grêmio tem 4 faltas e o Corinthians faz a primeira falta. Um jogo que tem 74% de bola rolando. Legal pra caramba. Ótimo. E aí muitas vezes você vê o jogador falando assim, foi a minha primeira falta. Essa é a típica falta que não importa se ela é a primeira ou a 90ª do time. Incontestável. Aí o cartão do Bruno Henrique. 2-0 para o time do Grêmio. 2 gols com menos de 5 minutos. E 2 gols muito bem feitos. Olha o passe do Grêmio para o Pedro Rocha. Essa foi a jogada que o Gaciba falou que a posição era legal. O cruzamento para o gol marcado pelo Juliano. O Marcelo Oliveira começou a jogada, ele está de lateral esquerdo, começou a jogada no meio. Juliano, onde vai aparecer o Marcelo? Dominou, a bola subiu e aí a bola caprichosa sobe para ele encher o pé direito na bola. O canhoto Marcelo Oliveira fazendo um belo gol. 2-0 para o Grêmio. O Wallace tocou a bola. Agora o juiz está parando e marcando falta do Jeromel. Falei para você do futebol da seleção brasileira, né? Domingo, Brasil e México. O jogo vai ser às 5 da tarde no estádio do Palmeiras. Mas tem Campeonato Brasileiro. Sábado, depois de Babilônia. Olha o Renato Augusto, bateu pro gol, o desvio é lateral. Neste final de semana, como o Brasil joga domingo, 5 da tarde, no horário de Brasília, o jogo do Campeonato Brasileiro vai ser à noite, domingo, o Brasil, e sábado, depois de Babilônia, o Campeonato Brasileiro. O cruzamento do Fábio, o Corinthians, por exemplo, vai estar em Joinville. Montando Joinville está mal no campeonato, perdeu hoje
para o Chapecoense, está em último lugar no campeonato com 1 ponto só. Vai ser o próximo adversário do Corinthians, mas em Joinville. 2 jogos fora, portanto, o time do Corinthians. Fagner. Abriu o Jadson. O Fagner passa. Jadson dribla. Limpou bem. Boa bola. Posição legal do Fagner. Rolou no meio. Boa bola pro Henrique na trave. Tocou no Romero e bateu no travessão. O Corinthians insiste. Boa jogada do Fagner. Ele foi bem na primeira, na segunda também. Mendonça matou, bateu. Pro gol. Mendonça. Gol do Corinthians. Gol de Mendonça. Com participação especialíssima. Sabe na novela? Participação especial de Fagner. Em 2 grandes lances. No primeiro ele deu a chance para o Bruno Henrique fazer o gol. Ela bateu no Romero e bateu no travessão. No segundo, bola cruzada. Chega no Mendonça. Mata no peito. Manda pro gol. Fica sério, pega a bola, põe no meio e o Corinthians tenta reagir em Porto Alegre. Mendonça, camisa 30, 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. 3 bonitos gols no jogo. E você tinha dito, né, Caio? O Corinthians começou a jogar. Começou a sair para o jogo, começou a se arriscar, começou a adiantar um pouquinho o time e trabalhar no campo ofensivo. O Fagner fez 2 belíssimas jogadas. No primeiro momento, onde o Romero perdeu um gol que não pode perder. E no segundo, na hora da conclusão do Mendonça. Maurício, o Grêmio parou de jogar? É que o que acontece em relação ao Corinthians, por exemplo, há agora uma determinação. Um dos volantes com um dos meias, o outro volante no outro meia, Luan. Mas o que nós temos no Grêmio é uma marcação por zona dos 2 volantes. E eles não estão encontrando nos últimos minutos da partida o Renato Augusto e o Jadson. A movimentação desses jogadores por dentro, não há um determinado volante para marcar este ou aquele. Deu espaço e o Corinthians foi embora e começou a entrar no jogo. 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. 7 finalizações do Corinthians. E confesso que não consigo lembrar assim desse. É muita bola, vai para fora agora. Aquelas perigosas mesmo. O Bruno Henrique deu uma perigosa, o Romero na trave, né? E o gol do Mendonça. O Grêmio tem 100% de aproveitamento, né, Kleber? O Grêmio teve aqueles 2 ataques em menos de 5 minutos e chegou a 2-0. 3 finalizações nos números do Grêmio e 2 gols. Aí a falta do Rodolfo em cima do Romero. 25 minutos o jogo mudou, né? Foram 5 minutos de Grêmio e 2 gols. Aí o Grêmio naturalmente recua um pouco, o Corinthians sai para o jogo e o time do Corinthians começa a achar um ou outro jeito de passar pela defesa do Grêmio. Tem agora, por exemplo, uma bola parada. Jadson botou lá dentro, subiu o Gil, que pareceu ter sido o último a tocar. É só tiro de meta para a equipe do Grêmio. Chapa quente amanhã, depois de Babilônia. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, Listerine, sorria para as oportunidades. O goleiro Thiago joga a bola para o campo de ataque do Grêmio. Aí o domínio do Juliano. Tenta partir. Jogou a bola para o Mamute. Mamute com o Galhardo. O Atlético aumenta. Avaí 0, Atlético 2. Antônio Carlos fez gol contra. 2-0 para o Galo, jogando em Florianópolis contra o Avaí. Um chute para o gol. Cássio Espalma. Bateu de fora o Maicon. E tinha espaço, né? Você viu que ele tinha boa visão. E o outro lá também é verdadeiro. Também o Cássio viu bem o Maicon, toda a ação do Maicon. Ou seja, a defesa do Corinthians deu espaço para o Maicon chutar. E por sorte para o Cássio ver e conseguir o desvio para escanteio. Escanteio que o time do Grêmio vai bater lá pelo lado esquerdo do ataque tricolor.
Vai o Galhardo para a cobrança. O Rafael Galhardo, lateral direito. O juiz não está gostando do lugar que está a bola. Estava, segundo o árbitro Wilton Pereira Sampaio, ela estava fora do quarto de círculo. Cruzamento do Galhardo, quarto de círculo é certo. É assim mesmo, mas é antigo, né? No quarto de círculo. E agora é tiro de meta para a equipe. Não, é escanteio. Ele estava dando tiro de meta, mas mudou de ideia. Deve ter pintado uma informação precisa do Alessandro Rocha Matos. Foi escanteio sim. Vai para a cobrança deste escanteio, mais um, o time do Grêmio. Outra vez o Galhardo, de novo vem baixo. Agora tira o Bruno Henrique. Ele teve a segunda chance, bateu mal de novo, aí a torcida não perdoa. Vai para o arremesso lateral o time gaúcho. Agora o Galhardo vai sair lá da esquerda, vai voltar para a posição dele. Se aproxima o Marcelo Oliveira. O time do Grêmio se arruma. Luan. São dois em cima dele. O Fagner deu o primeiro combate. O Luan ficou sem a bola e acabou cometendo a falta. E aí de novo uma trombada, mais um bate-boca. Ô Gaciba, os árbitros foram orientados para que não pode haver bate-boca do jogador com ele árbitro. Entre o jogador pode ainda. Também não deveria poder. Essa reclamação não pode. Cartões por reclamação, Kleber, são 53 no Campeonato Brasileiro até o início dessa rodada. Um número muito alto, 22% a mais em relação ao ano passado. E esses cartões por conduta antidesportiva, por discussão dos jogadores, nós já temos 10 na competição. E 14 expulsões no campeonato, sem contar os jogos que já foram disputados e estão sendo disputados nesta quarta-feira. Mendonça, Grêmio e Corinthians não tiveram ninguém expulso ainda. Bruno Henrique. Abertura para o Fagner, para o Romero. Romero dominou, cruzou. Encontrou o Marcelo Oliveira. E aí dá chance do contra-ataque. Começa com o time do Grêmio. Começa lá pela esquerda com o Luan. Volta um pouco mais atrás o Yuri Mamute para a aproximação do Marcelo Oliveira. Belo drible do Marcelo Oliveira. Criado no Corinthians. Yuri. Ele e Juliano. Movimentação do Luan. Boa participação mesmo do Luan no jogo. Vai se mexendo, vai jogando, vai sendo o grande articulador aí do time do Grêmio. O Luan, que tem só 22 anos de idade. Aí o Wallace. Maicon. Yuri Mamute. Percebe-se uma boa movimentação do time do Grêmio. Os atacantes, os meio-campistas, eles se aproximam, trocam de posição e conseguem ficar com a posse de bola aí, ó. Pedro Rocha tentou a jogada e perdeu o lance. Voltou para ele. Agora o Galhardo. O torcedor do Grêmio gostou da determinação, da vontade para retomar a bola. Aí o Wallace sai para o jogo. Marcelo. O time do Corinthians recua todo. Mesmo assim, dá espaço para o Juliano receber essa bola na esquerda, partir para cima de uma marcação dupla. Tentou levar no fundo, prendeu. O barulho da torcida você ouve. E sabe, evidentemente, o que quer dizer. A torcida acha que foi tocado o Juliano. Ele não falou muito nada não. Daqui a pouco a gente vai ver o lance direitinho para o Gaciba esclarecer. Enquanto o Grêmio vem de novo com o Galhardo. Ameaçou partir o Pedro Rocha, Galhardo segurou, tocou no Mamute. É o Grêmio de novo frequentando o campo de ataque, tocando bola no campo de ataque. E o Mamute sofreu falta cometida pelo Renato Augusto. Olha o lance aí, Gaciba. Teve contato, mas não houve desequilíbrio. O que parece ali que aquela perna esquerda do jogador acaba subindo ali. Mas não chega a travar a perna do Juliano. O Juliano pisou em falso e acabou tendo desequilíbrio. Não achei a penalidade, não existiu decisão correta da arbitragem. Pedro Rocha. Vem de novo o time do Grêmio. Edu Dracena, antes da chegada do Juliano na área. Voltou com o Wallace. Ele outra vez. Maicon. O juiz está marcando uma falta. Vai dar cartão amarelo para o Gil. Ele pegou uma falta do Gil no Luan sem bola. Não é muito comum acontecer isso. O juiz, às vezes, normalmente fica muito ligado ali na bola, nas jogadas. Ele viu alguma ação do Gil, que vai argumentar com o Wilton Pereira Sampaio. Deu falta, a bola está em jogo e não pode ser feito falta. Olha lá, aqui, vamos ver. Vem aqui bem no meio do vídeo. Vai chegar o Luan correndo, Gil. É falta técnica, Kleber. Observa que o árbitro levanta o braço
Ele levanta o braço e dá o tiro livre indireto. O Gil pediu bola? Eu acho que foi alguma coisa desse estilo, né? Alguma conduta inconveniente do jogador, uma coisa, mas ele estava longe para ouvir isso, né? Porque falta não foi, né? Não, contato físico não houve. Ele apitou antes do Luan se aproximar do Gil. Vamos observar agora na cobrança se ele vai erguer o braço. Se ele erguer o braço, é sinal que é tiro livre indireto, que é uma falta técnica, 2 lances. Mas é difícil essa bola. O jogador do Grêmio estava passando a bola, o Luan se movimentava, não tinha cabimento o Gil pedir bola. Ele está dando falta em 2 lances. Ele ouviu alguma coisa do Gil e considerou o dito pelo Gil anti-esportivo e marcou essa falta em 2 lances para o time do Grêmio bater. Rafael Galhardo e o Wallace na bola. Se aproxima também o Luan. Não pode ser um chute direto. Então vai só pisar. Pisou o Luan. Bateu o Galhardo e ela toca na trave e vai embora pela linha de fundo. Bateu e bateu bem o Galhardo. Tá vendo porque ele sai da lateral direita, vai lá na esquerda bater escanteio? Errou os 2 escanteios. Mas ficou de bem com a torcida com essa bola que bateu na trave. Amanhã, depois de Chapa Quente, a segunda e última parte de Hoje é Dia de Maria, no Festival Luz Câmera 50 anos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza. Smartphones, Smart TVs, tablets para qualquer bolso. Falta para o time do Corinthians cobrar. Movimentação do Christian com o Fábio Santos. Aí começa o Gil. Fernando Becker, o Grêmio começou arrasador, fez 2-0, aí recuou um pouquinho. Como reage o Roger? E qual é o estilo do técnico, o professor Roger agora? O Roger está calmo, viu, Kleber? Até ele é um pouco semelhante ao Tite, o jeito de ficar parado e assistindo o jogo. Pode perceber, os dois, neste momento, estão com a mesma posição, com os 2 dedos na cara e observando o jogo. Mas está muito calmo ele, viu? Olha lá. Muito se fala, se comenta de que o Tite meio que estimulou o Roger nos tempos de Tite técnico e Roger jogador do Grêmio. O Tite percebeu esse jeito para coisa do Roger e teria estimulado o seu ex-jogador, que agora é técnico do Grêmio. Vem aí Mendonça. Recebe atrás Gil. De novo o zagueiro. Vem aí o time do Corinthians. Bateu o Bruno Henrique, pegou o goleiro. Você sabe que tem um outro campeonato rolando pelo Brasil, né? E esse campeonato, o brasileiro tem 20 times do Brasileirão. O campeonato do Cartola, com os brasileiros, os jogadores do Campeonato Brasileiro, tem mais de 1,5 milhão, 1.600.000 times. Vamos ver essa jogada do Grêmio. Caiu o Luan, o juiz não entendeu ter havido falta e agora vai dar falta do Luan. 1.600.000 times participam do Cartola. E você tem todas as informações no Globoesporte.com. É chegar lá e participar, comprar, montar seu time. Mostrar que você é bom treinador também. Seja de que geração for, tem espaço para todos os técnicos. Vem aí o time do Corinthians. Jadson ajeitou, bateu. Boa tabela, linda tabela. Fagner rolou. Dessa vez ela não chegou no Mendonça. O Michael foi para dentro da área para conseguir fazer o corte. Olha que bom trabalho do Romero. Romero com o Bruno Henrique. Aí a bola do Romero não foi a bola precisa, não foi a bola que ele precisava. E mais uma vez, o Gaciba, o Luan está envolvido ali em discussão. Ele é garoto, ele vai para cima e os caras da defesa ficam mais bravos, né? Então houve uma discussão, o Luan acabou botando a mão na bola e ele permitiu que a bola rolasse. E ficou a confusão atrás e o árbitro olhando para frente. Então agora ele foi voltar para chamar a atenção dos atletas a respeito do fato ocorrido. Kleber, eu conversei com o quarto árbitro, o Jean-Pierre, e ele me disse o seguinte sobre o lance do Gil, que o Gil ganhou o cartão amarelo. O Gil fez uma reclamação fora da jogada e aí a falta técnica, 2 lances, cartão por reclamação do Gil ali perto da área. Reclamou, portanto, o Gil naquele lance. E o Corinthians tem falta para cobrar.
Kleber, o Corinthians está conseguindo fazer 2-1 em cima do Marcelo Oliveira com muita frequência. É a base do crescimento do Corinthians no jogo. Chega lá o Romero, passa o Fagner, ele está sozinho, o Marcelo Oliveira, não há cobertura para ele, o Corinthians cresceu muito ali. E Jadson vai para a cobrança da falta, uma falta lá por aquele setor, o Corinthians criou a jogada, o árbitro marcou a falta, o time do Grêmio vem para a defesa, a torcida gaúcha vai para dentro da área junto com seus defensores, o corintiano tem a esperança do gol, bola cruzada, subiu o Gil, ia ganhando o lance, o juiz marcou uma falta, pode ter sido o Gil, pode ter sido o Mendonça, o juiz está falando daquele lance lá. Eu acho que ele deu a falta do Mendonça, né, Gaciba? O Mendonça no meio do caminho até foi lá depois levantar o Jeromel, pedindo desculpa para o Jeromel. O Mendonça perde o tempo da bola e acaba apoiando-se nas costas do jogador do Grêmio, bem marcada a falta. Bom jogo, hein, Caio? Muito bom, movimentado, os dois times querendo jogar, pondo a bola no chão, se movimentando e criando oportunidades. Não é aquele jogo que, vai lá, que você tem um lance isolado e todo mundo faz a vantagem e volta atrás da linha de bola. Não, as duas equipes preocupadas em ofensivamente criar situações. E tem a ver com essas escalações, com os estilos dos jogadores que estão nos meios de campo? Acho que sim. São duas equipes mais técnicas, são equipes mais leves e que isso se reflete não só na escalação, mas em produção dentro de campo. Vai para a cobrança de escanteio o time do Grêmio com o Galhardo. No relógio, quase 39. Na entrada da área, Juliano bateu pro gol. O juiz deu posição legal, é gol! Gol! Luan! Gol do Grêmio! Escanteio, bola rebatida pelo Bruno Henrique e ele não conseguiu sair a tempo para deixar o Luan em impedimento. Andou super bem Alessandro Rocha Matos. E não dá nem para falar, o Bruno Henrique demorou. Coitado do Bruno Henrique, ele tirou a bola no maior esforço, no escanteio. E tentou sair. Não ia chegar no Luan para marcar. Não é dizer, escolheu deixar impedido e não foi marcar, não. O Luan estava do outro lado. Só falei antes de você, Garciba, que o lance é muito claro e andou bem. Eu não sei se é fácil ou difícil para o Alessandro Rocha Matos ter essa percepção que o replay nos mostrou. Concentração, essa é a palavra-chave para o assistente. Manter concentrado a linha do penúltimo defensor. A defesa do Corinthians sai toda em linha, mas um fica. É o suficiente para dar condições. Mandou bem de novo o Alessandro Rocha Matos. Luan, camisa 7. O Grêmio de novo tem uma vantagem de 2 gols. Quando o Corinthians reagia, fez o gol. Começava o jogo de igual para igual. O Grêmio faz depois do escanteio com esse Luan. Tá jogando uma ótima partida. É o preço, ou por outra, é o prêmio que ele tem fazendo o gol e participando como está do jogo, porque ao longo de todo esse primeiro tempo ele tem liberdade. Quando não teve liberdade, teve uma marcação que enervou a própria zaga do Corinthians, que até bateu ao invés de tirar a bola do Luan. É o grande nome do Grêmio no primeiro tempo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, seja 4G, faça acontecer. O Grêmio deixa de novo seu torcedor em delírio. O torcedor do Corinthians verá de novo o time remar, batalhar, buscar outra vez. E um erro, uma falha na saída de bola proporciona de novo esse alvoroço aí que o Grêmio tenta criar com o Pedro Rocha. Se aproximou o Marcelo Oliveira. Luan. Agora o Grêmio dá uma segurada, dá uma cadenciada. Prepara o jogo, trabalha a bola. Recebe o Galhardo, faz a abertura para o Juliano, tem espaço. Só agora vai chegar o Fábio Santos. Se movimentou o Yuri Mamute, bola para ele. De novo o time do Grêmio com o Galhardo. Vai tocando bola. Maicon segurou, deu no Mamute. Primeiro do Juliano, agora o Mamute. Os dois em cima do Fábio Santos. O juiz está dando toque de mão do Fábio Santos. Futebol na Globo. A gente aqui é emoção. Brahma 0, 0 de álcool, tudo de Brahma.
O Fábio Santos é muito vítima desse tipo de lance aí, né? Verdade. Acontece muito com ele, falta, pênalti. Ele não pegou E ainda falta. É falta. Ele não pegou ainda essa nova interpretação. Ele deixa sempre o braço um pouco aberto. Bateu no cotovelo. E quando está em ação de bloqueio fora do eixo do corpo, é mão. Essa é a orientação para a arbitragem. Você viu a torcida do Corinthians calada, preocupada. E do outro lado, ó. É assim, ó. São os opostos. 3-1 para o Grêmio no placar. Falta para o time gaúcho, falta para o Galhardo cobrar. Bom, muito bom o primeiro tempo aqui na Arena do Grêmio. Partiu o Galhardo, bateu pro gol, afastou lá, bateu para dentro da área, afastou o Fábio Santos. Sai correndo a defesa do Grêmio, do Corinthians. Agora a defesa do Corinthians saiu a tempo. Pelo menos assim viu o Alessandro Rocha Matos. Saiu todo mundo em disparada. O Rodolfo vinha de trás, o que sempre dificulta a vida do Bandeira, mas o Alessandro, convicto, marcou a posição irregular do zagueiro gremista. O Rodolfo estava em posição de impedimento. Se o Rodolfo deixa a bola passar, na minha interpretação, Galhardo vinha de trás em situação legal e poderia criar uma boa oportunidade. Não tem cacoete de atacante, né? Vem aí o time do Corinthians, 43 minutos. Recebe Fábio Santos. Juliano fez 1-0. Marcelo Oliveira 2-0 para o Grêmio com menos de 5 minutos. O Corinthians diminuiu com o Mendonça que está aí com a bola. Luan fez o terceiro. Promete bastante o segundo tempo. O time do Corinthians com as soluções do Tite tentando mudar a história. O do Grêmio com o Roger mantém essa vantagem. Com o Luan em grande jornada. Tocou a bola para o Mamute. O Mamute errou o lance. O Grêmio recupera com o Juliano. Tomou do Fábio Santos. De novo Yuri Mamute. Foi falta, o juiz marcou, jogo parado. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe o app feito para você. Olha o lance agora, é isso que você deu. Se ele deixa a bola passar, quem chegava aqui era o Juliano? O Galhardo. O Galhardo estava em posição legal, o jogo seguiria, né? Exatamente, é a falta do cacuete, né? Não tinha percepção do espaço onde ele estava, a posição de impedimento que ele se encontrava. Fim de semana quente no futebol, no Esporte da Globo. Sexta-feira tem Liga Mundial de Vôlei, Brasil e Austrália. Segundo compromisso do Brasil, segundo adversário do Brasil, ganhou 2 da Sérvia. Sexta-feira, 2 da tarde, domingo, 10 da manhã, Brasil e Austrália. Bateu a falta o Galhardo, o juiz já parou o jogo e já marcou falta de ataque do time do Grêmio. Mais 3 minutos. Então, além da Liga, com Brasil e Austrália, sexta às 2 da tarde, domingo, no Esporte Espetacular às 10 da manhã, tem Fórmula 1 esse fim de semana. Vai anotando aí, ó, porque é pro dia inteiro. A Fórmula 1 vai ter no sábado às 2h30 os momentos decisivos da formação do grid de largada. E no domingo às 3 da tarde a largada para o Grande Prêmio do Canadá, lá em Montreal. Lindo cenário. Grande corrida, Grande Prêmio do Canadá. Vem trabalhando o time do Grêmio com o Yuri Mamute. Primeiro tempo foi até 48 minutos. Aí você já falou, bom, cansei já, né? Tô cansado já. Tem Fórmula 1, tem Liga Mundial, tem futebol do Campeonato Brasileiro à noite, tem Seleção Brasileira. Não, tem Liga dos Campeões. Só a final da Liga dos Campeões. Vamos conhecer o campeão europeu. O europeu que vai para o Mundial de Clubes no fim de ano. E olha o tamanho de cada camisa. Barcelona e Juventus, Juventus e Barcelona, 3h45 da tarde, 15 para as 4 da tarde do sábado. Jogo direto de Berlim, na Alemanha. Juventus e Barcelona. Barcelona, aquele do Messi, do Suárez, do Neymar. E o Juventus, do Pirlo, do Vidal, que vai estar na Copa América, do Tevez. Vem aí o time do Corinthians. Bruno Henrique tentou, não conseguiu o passe. Jeromel no corte. Volta a bola, fica outra vez com o time do Corinthians. Fagner, abriu na direita. Romero, foi lá para a direita o Romero. A usar mesmo aquele setor que o Corinthians conseguiu fazer boas jogadas. Não foi essa uma boa jogada do Romero. Posição legal, posição normal na bola girada pelo Juliano, só que o Marcelo não conseguiu chegar no lance. Kleber, o Corinthians chegou a entrar no jogo e até descontou o placar. Encontrou espaço entre os volantes do Grêmio, mas do meio para frente, a movimentação que o Grêmio faz com o Luan, com o Juliano, com o Pedro Rocha e o Mamute, tira completamente o Corinthians do seu centro, da marcação. Há muito espaço e no segundo tempo pode haver mais, tá 3-1, o Corinthians vai querer sair.
Acho que essa é a correção que o Tite tem que fazer no intervalo, a cabeça de área. O Christian e o Bruno Henrique têm qualidade no campo ofensivo, mas ainda não encaixaram a marcação. Não estão nem fazendo a dobra no lado do campo para acompanhar justamente o Juliano, que cai bem aqui pela direita. Mas quando você diz ajuste, é conversar ou trocar? Não, ajuste de marcação eu acho que dá para conversa, dar uma dura, posicionar um pouquinho melhor e mostrar para eles que eles precisam dar esse primeiro combate com um pouco mais de eficiência. Vai para o arremesso lateral o time do Corinthians. Recebeu o Renato Augusto. Levou por dentro, abriu espaço, bateu pro gol. Thiago, o goleiro, rebate. O rebote é corintiano, o rebote é de Fagner. Outra vez com o Renato, tentou o Bruno Henrique. Conseguiu fazer o corte, o Rodolfo completa o trabalho. Joga pro alto, joga para longe. Joga para onde dá para jogar. O Pedro Rocha tirando o perigo. O Corinthians ainda insiste. Tem a possibilidade com o Renato. Boa bola pro Fagner na cara do gol. Foi travado na segunda, cruzamento. Mendonça bateu para fora. A chance foi criada. A chance teve uma segunda oportunidade. E o Mendonça bateu para fora. Tentou uma chapa com o pé esquerdo. Outra vez com o Fagner chegando. Susto para a torcida do Grêmio. Aquele quase da torcida do Corinthians. No momento em que o árbitro apita o final do primeiro tempo na Arena do Grêmio. E o Gil continua perguntando para o Wilton Pereira Sampaio por que aquela falta e aquele cartão amarelo. 3 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. E ó, os lances continuam, as grandes jogadas continuam. São Paulo e Santos tem 4 gols, tem gol do campeonato. A Ponte Preta mandou ver 3-0 no Vasco, no Rio. Tudo isso daqui a pouquinho no show do intervalo. É só você ficar ligado, porque futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol 2015, oferecimento Volkswagen, chegou a linha mais rock and roll. Johnson & Johnson, Listerine, sorria para as oportunidades. Magazine Luiza, smartphones, smart TVs, tablets para qualquer bolso. Vivo, seja 4G, faça acontecer. Brahma Zero, zero de álcool, tudo de Brahma. E Itaú, baixe o app feito para você. De volta aqui à Arena do Grêmio, 3 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. Se eu não perdi a conta, se eu não perdi nenhum gol, até agora na quarta-feira foram marcados já 17 gols no Campeonato Brasileiro. O único 0-0, Cruzeiro e Flamengo, que estão jogando em Belo Horizonte. A gente vai fazer um show de gols agora. O São Paulo acabou de fazer o terceiro gol contra o Santos. No próximo bloco do show do intervalo, você vai ver os melhores momentos de São Paulo e Santos. O jogo está caminhando para o seu final. 5 gols já marcados no Clássico do Morumbi. Agora o Odinei Ribeiro vem para viajar de norte a sul, de leste a oeste do país, Odinei Ribeiro, ligando todo o país com gols do Brasileirão 2015. Kleber, então começamos no Rio de Janeiro, com menos de 1 minuto. Renato Cajá faz o cruzamento, a sobra do Diego Oliveira, Ponte Preta 1-0. Escanteio Ponte Preta no toque de cabeça e mergulho do Thiago Alves. 2-0, Renato Cajá joga pro Borges, 3-0 para Ponte Preta em cima do Vasco. Chapecoense e Joinville, o clássico de Santa Catarina. A Buda trabalha com Ananias. Ananias na área, fez um carnaval. 1-0 Chapecoense. Escanteio pela esquerda, Bruno Aguiar afastou e Bruno Silva. 2-0 para Chapecoense em cima do Joinville. Atlético Paranaense jogou diante do Figueirense. Walter com o Nicão, uma bomba, belo gol do Nicão. Atlético 1-0. Avaí, Atlético Mineiro. Cruzamento do Luan, o desvio do zagueiro, a sobra, o chute, o rebote do goleiro, Carlos, 1-0 Atlético. Escanteio do Luan, uma confusão na área, tentativa do Thiago Ribeiro de rebote do goleiro, gol contra do Antônio Carlos. Atlético Mineiro 1, Avaí 0. Esse é o segundo gol do Atlético. Voltamos com você, Kleber Machado. Valeu, Odinei. Olha como está o campeonato. O Atlético Paranaense foi para 12 pontos, a Ponte Preta para 11, o Atlético Mineiro está indo para 10, Chapecoense 9, o Sport joga amanhã, tem 8. É Campeonato Brasileiro. O São Paulo está indo para 10, ganhando o jogo do Santos. Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2015. E é só o começo, hein? São só 5 rodadas. Daqui a pouquinho, São Paulo e Santos em todos os lances para você. Futebol na Globo, aqui é emoção. 1
Nós estamos de volta aqui em Porto Alegre, daqui a pouquinho o segundo tempo, ó. Prepare-se, tem cortadas com o Brasil e a Austrália, sexta às 2 e domingo às 10 da manhã. No horário de Brasília sempre, dentro do Esporte Espetacular. Aceleradas com o Grande Prêmio do Canadá. Sábado às 2h30 você vai saber quem vai ser o pole position. E domingo às 3 a corrida. No sábado, Juventus de Tevez, Barcelona de Messi e companhia. 15 para as 4. À noite tem Brasileirão. 10 da noite, depois de Babilônia, vai ser o Brasileirão. Porque no domingo, 5 da tarde, o Brasil joga contra o México, se preparando para a Copa América. Muito agradecido, hein, Globolinha, pela participação em todos os esportes. O Globolinha, por exemplo, joga tudo, cara. Ele joga, você viu, vôlei, acelera. Esse é bom. Fenômeno. O fenômeno é o Ronaldo. Fenômenozinho. Nós vamos daqui a pouquinho falar aqui do jogo com o Maurício Saraiva, com o Caio. Agora o Odinei Ribeiro conta pra gente toda a história de São Paulo e Santos, clássico paulista no Brasileirão, Odinei. No Morumbi, Kleber, a presença do novo técnico do São Paulo, que assistiu nas tribunas, o Juan Carlos Osório, sem o visto de trabalho. Primeiro momento do jogo, do Pato. Puxa a bola para o pé esquerdo, chute. A bola vai à esquerda. Aí o gol do Michel Bastos, da cobrança de falta. Falha ou não do Vladimir? 1-0 para o São Paulo. Ataque do Santos. No bate-rebate, o chute pega na mão de Denilson. O árbitro marca pênalti. Mais uma vez o detalhe para você. Quem bateu foi o Ricardo Oliveira. O Rogério defendeu na sobra. Ricardo faz o gol do Santos. Lançamento do Lucas Lima. Ricardo Oliveira olhou, calibrou, chutou e o Rogério falhou. Santos de virada, 2-1. Escanteio de Thiago Mendes. Paulo Miranda, o zagueiro de cabeça, 2-2 por todos os ângulos. Jogada do São Paulo pela esquerda, tentativa do Carlinhos. O Vanderlei, que entrou no segundo tempo, tirou essa bola. Jogada do São Paulo pela esquerda. Chega ali o Carlinhos, o árbitro marca pênalti. Mais uma vez o detalhe para você, a chegada do zagueiro santista. A cobrança de Rogério Ceni no Clássico Paulista. São Paulo 3-2, jogo encerrado no Morumbi. Kleber Machado. Obrigado, Odinei Ribeiro, contando tudo pra gente. O Corinthians está em campo, o Grêmio ainda não. Foi um bom primeiro tempo, hein? Ótimo. Tempo de fôlego, de movimentação, vibrante, né? Não, e um futebol bem jogado, né? As duas equipes procurando o gol a todo momento, não querendo administrar nada. Muito legal o jogo. O Grêmio foi melhor que o Corinthians, esse começo, obviamente, né? A bola do Wallace, o cruzamento do Pedro, né? E o gol marcado pelo Juliano. Onde o Juliano tá? Essa movimentação do time do Grêmio durante todo o primeiro tempo foi muito interessante. Os jogadores de meio e ataque se mexendo muito. E aí, com 5 minutos, a bola do Juliano e um belo gol do Marcelo Oliveira. Para responder a sua pergunta, o Grêmio foi melhor no aproveitamento quando teve os melhores momentos no campo. Porque o Corinthians chegou a entrar neste jogo. Lá pelo lado direito do seu ataque, as costas do Marcelo Oliveira conseguiu construir bastante. Mas do meio para frente, quando o Grêmio criou, converteu. Em especial na figura do Luan. E aí uma boa jogada do Fagner. Que foi o melhor jogador do Corinthians. Melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. A bola do Bruno Henrique e o Romero acertou a trave. E na sequência, ó, o Fagner, como ele dribla bem, joga aí no peito do Mendonça, depois da bola desviar. E o Mendonça diminui, o Grêmio está voltando aqui. O Mendonça diminui e faz o segundo gol, o terceiro gol do jogo, o primeiro gol do Corinthians, numa boa jogada feita pelo time corintiano. Ó, o Fagner realmente fez um ótimo primeiro tempo, o Fagner. Deu até sorte, claro, a bola desviou, mas foi um belo gol. E aí o time do Grêmio, na cobrança de escanteio, o Bruno Henrique, coitado, ele tirou e saiu. Olha, ele tira, não dava tempo de sair. Não dá, o Caio está dizendo aqui, não dá nem para criticar. Foi o gol. A arbitragem andou bem, né, Gaciba? Bem, mais exigido, principalmente o assistente número 1, o Alessandro Rocha Matos, muito exigido e bem nas interpretações. 2 gols difíceis para o assistente, foi muito bem. E veio aquela explicação, né? A bola está em jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. E a explicação daquele lance que o Marco Aurélio passou para nós. O Gil reclamou com o árbitro, por isso tomou cartão amarelo. A bola já está rolando para o segundo tempo de Grêmio 3, Corinthians 1 aqui na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E o Corinthians tenta a primeira jogada ofensiva com o Mendonça. Faz o cruzamento, Marcelo Oliveira desvia. A bola vai para escanteio. Daqui a pouquinho a gente vai passar pelo Fernando Becker, pelo Marco Aurélio, para eles contarem para a gente tudo o que eles ouviram.
Rapaz que tem bastante papo, afinal de contas, o primeiro tempo foi muito bom, 3-1. Vamos ver o segundo, tá só começando e o Corinthians já tá no ataque. Escanteio cobrado pelo Jadson. Passou a bola pelo Edu Dracena. Pega o rebote Christian, de novo com o Jadson. Cruzamento lá para dentro da grande área. Saiu do gol o Thiago e foi esperto, chegou antes, porque o Renato Augusto tinha boa possibilidade de criar a jogada. Aí o Luan. Gira bem o Luan, foi derrubado, o juiz marcou falta. O saldo aí do Grêmio, a avaliação do Grêmio depois do primeiro tempo e projeções para o segundo, Fernando Becker. Roger gostou da atuação da equipe, não poderia ser diferente, pediu para continuar jogando da mesma maneira, ele só fez algumas correções defensivas. O Grêmio voltou com a mesma formação, Kleber. E toca a bola no setor defensivo com o capitão da equipe, o Rodolfo. Hoje o capitão do Corinthians é o Edu Dracena. Marcelo. Muito marcado, acabou jogando a bola para fora. Ele está dizendo que não, a torcida foi no embalo, reclamou. O juiz deu, no entanto, arremesso para o time do Corinthians, que já vai trabalhando bola. Ia. Perdeu o lance. O Jadson, o arremesso é para o time do Grêmio. E no Corinthians, hein? Tite, será que teve muito trabalho? Falou muito, Marco Aurélio Souza. Ele me disse o seguinte, Kleber, primeiro, com Juliano e Luan soltos, não tem como ganhar do Grêmio. Então ele disse que, primeiro, tentou acertar a marcação desses dois meias. E depois disse, não pode deixar o Grêmio contra-atacar. Segundo o Tite, o Grêmio está contra-atacando com uma velocidade impressionante para o padrão do futebol brasileiro hoje. E começa a jogada com o Galhardo, não foi bom o passe do Jeromel. Dessa vez o Galhardo não tinha como evitar, deu uma engrossadinha ali o Jeromel. E o time do Corinthians articula a jogada a partir do Edu Dracena. Fagner, abrindo a direita o Jadson. Começamos a ouvir nesse segundo tempo a voz do Tite. Christian e Fábio Santos. O Corinthians vai se mexendo também, movimentando os seus jogadores. Boa jogada do Renato Augusto. Escapou no primeiro lance da marcação do Wallace. Fez o passe para o Jadson, bateu para o gol. E ela passa à esquerda e passa com muito perigo. O Jeromel abre o braço. Olha, a jogada do Renato para cima, além da movimentação, teve a individualidade, né? Foi para cima, conseguiu o drible e deu o passe para o Jadson. Tudo consciente. O chute saiu à esquerda, mas passou perto da trave do Thiago. E o árbitro esqueceu aquele spray, Kleber, para marcar a distância na falta. E o Jean-Pierre, o quarto árbitro, agora acabou de socorrê-lo. Foi a 11ª finalização do Corinthians, essa aí no jogo. 17 finalizações no jogo. E que aproveitamento do Grêmio, hein? 6 finalizações e 3 gols, 50%. Não é de 50% de bola no gol, 50% de bola acertando o alvo. De bola, é de gol, foi mão. Dominou com o braço esquerdo o Pedro Rocha. Claramente dominou com o braço, né? Utilizou o bracinho para dominar. E vê que legal, né, Kleber? Nem tudo que é mão é cartão. Como não foi a do Fábio Santos, essa também não é mão, não foi feita para enganar o árbitro. Não precisa aplicar o cartão amarelo em tudo que é toque no como nem toda falta é cartão amarelo, né? Nem todo toque de mão é também para ser punido com um cartão amarelo, além da marcação da infração. Vem aí o time do Corinthians. O relógio já vai chegando a 5 minutos. Com 5 minutos do primeiro tempo, o Grêmio já tinha feito 2-0. O Corinthians, claro, tenta controlar o jogo, controlar no sentido de tomar a iniciativa, de partir para o jogo, de propor o jogo. O Grêmio sim controla, né, do jeito que dá e arranca desses contra-ataques. O Marco Aurélio disse, o Tite falou que são contra-ataques de altíssima qualidade. Renato participou do lance, o Christian. Renato bota o Fábio Santos lá na esquerda e vem ele de novo. Fábio ficou em condição de receber mais uma vez. Para ele. Sai na marcação o Galhardo. E os dois foram evoluindo, foram ganhando terreno. Aí o Renato tentou o drible e não deu. Passou pelo Yuri. Edu Dracena com o Renato outra vez. E ela volta para o Fábio Santos.
time do Grêmio se concentra, se compacta aí no campo defensivo. O Mendonça tenta girar, ele vai bem nesse tipo de jogada, girou, tocou no Renato, chegou de trás o Bruno, abertura para o Jadson, vai bater pro gol, espalma Thiago. Na primeira o Jadson bateu de canhota, ela passou perto da trave. Essa foi pro gol, de endereço, bem o Thiago para mandar para escanteio, pegou o goleiro do Grêmio. O Grêmio vai ficar sem o Marcelo Groi durante toda a Copa América. Thiago, claro, quer garantir o lugar dele nesse período, como titular. Bate escanteio, Jadson, bola para a área, subiu o Bruno Henrique, não conseguiu cabecear pro gol. Na sequência, afastou o Wallace. Voltou a bola para o time do Corinthians. Tenta apertar e pressionar o Grêmio. São sempre os dois lados da questão, né? O time do Grêmio é isso, controlar o jogo, não tomar gol, explorar o contra-ataque, não dar vida para o Corinthians. E o time do Corinthians precisa daquele gol ligeiro, aquele gol rápido para exatamente reequilibrar as ações. E o contra-ataque do Grêmio sai. Juliano tentou, a bola foi esticada demais. Não deu para o Pedro Rocha participar do lance. Reposição do Cássio. Renato Augusto. Vai tocando muito na bola o Renato Augusto. Parece que em cima dele a armação de jogada pelo Corinthians. É isso que eu gosto no Renato. O jogo está complicado. Ele busca o melhor espaço em campo. Ele não se omite. Ele se apresenta para o jogo para tentar encontrar um caminho. Vem aí Renato. Tocou a bola para o Fábio. Cruzamento feito. Jeromel. Ele de novo, ó. Renato Augusto. Recebeu do Christian. Tocou no Mendonça. Christian, Bruno, ele gosta de arriscar, estava fechado, resolveu tocar com o Jadson. Corinthians faz a troca de passes. Outro que vai jogando muito bem é o Wallace, né? O camisa 5 do Grêmio. Ele é um cara forte, marca, mas sabe jogar. Quando a bola cai no pé dele, ele sabe o que faz com ela. Ele tem convocação para a seleção brasileira de base. Foi uma descoberta de Luiz Felipe logo no primeiro Grenal do Luiz Felipe, reestreia dele, mas não chegou a ser titular absoluto com o Luiz Felipe não. Com o Roger é que virou. Vem aí o time do Grêmio, vem para o contra-ataque com o Luan. Dominou Luan, foi para a jogada individual, abriu o espaço, bateu pro gol. Não bateu forte. Fez tudo direito, fez tudo bem pensado. Aí na hora de bater, claro, tenta um pouquinho de sofisticação no lance. Se pega bem, se dá o efeito, podia complicar a vida do Cássio, que pegou bem. Vem aí o time do Corinthians. Como no primeiro tempo, o Romero cai pelo lado do campo, pelo lado direito. Encostou nele o Mendonça. Fábio Santos preenche ali o setor ofensivo do Corinthians pela canhota. O Jadson foi para lá também. Tá percebendo como os dois times se movimentam? Olha o Fábio Santos, boa bola do Jadson. Melhor ainda a presença, esperteza ali. Ligadíssimo o goleiro Thiago. Percebe como os times se mexem? O Mendonça sai da esquerda, vem para a direita. E os dois times têm essa movimentação. Fundamental, né, no futebol de hoje. Se movimentar, preencher espaço, dar opção para quem está com a bola. Para o companheiro que está com a bola. Aí o Mendonça perdeu, o Maicon recupera para o time do Grêmio. Bota na frente Marcelo Oliveira. Abre pela esquerda o Pedro Rocha. Ele preferiu o Yuri Mamute e passou muito mal a bola com 9 minutos. Chapa quente, amanhã, depois de Babilônia. Futebol na Globo, aqui é emoção. Volkswagen, chegou a linha mais rock and roll. O juiz está marcando falta. Cometida pelo Galhardo em cima do Romero. Agora vai para o Fagner. Grita o Tite. O Fagner foi. O Mendonça abre. Foi para o lance individual. Tocou no Fagner. Que foi, como o Tite pediu. Devolveu para o Mendonça. Olha o Wallace aí. Ó. Chegou e travou. Vem o contra-ataque do time do Grêmio. Boa jogada com o Luan. Agora o passe do Luan não saiu. Recebe o Jadson. O Mendonça ficou pela direita. O Jadson foi lá pela esquerda jogar junto com o Fábio Santos. De novo o Fábio. Foi para dentro da área o Romero. A bola não chegou. Do Jadson para o Bruno Henrique. Do Bruno Henrique para o gol. E o chute foi para fora. A linha de fundo. Tiro de meta.
Uma observação que você fez da movimentação dos dois ataques, Kleber, não por acaso nenhum dos times joga com o antigo 9. Tanto o Corinthians como o Grêmio jogam com 2 homens de lado que fazem a diagonal para bater no gol. Os jogadores do Grêmio no aquecimento tem uma tendência mesmo, né? Muita gente faz isso. Tendo gente na área, tendo essa dinâmica, isso se conquista com tempo, com treino, com entrosamento, com cada um sabendo exatamente por onde ir, conhecendo os seus companheiros. Ou seja, com técnico e jogadores mais tempo juntos, né? Mais de uma, eu ia falar mais de uma temporada, mais de 3 meses. Só aproveitando esse gancho dos atacantes, mas o Romero tem que se apresentar um pouquinho mais para o jogo, senão já o Wagner Love, durante essa negociação do Guerreiro, cuidou da parte física e acho que vai entrar já em campo. E é uma opção também para o Corinthians, né? O Wagner sempre foi um bom jogador e não é um centroavante, mas não é aquele centroavante paradão. Conseguiu fazer o corte, o Fagner voltou a bola para o Juliano. É o time do Grêmio chegando, o Yuri Mamute se aproximou do lance, o Galhardo. O Yuri abriu, o Galhardo segurou, tocou um pouco mais atrás, na meia, para o Luan. Agora sim, ela chega no Yuri, posição legal, cruzamento para a área. Tentou bater de primeira e chutou para fora o Galhardo. Falando em técnico, nós estamos na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E 5 trocas de técnicos já aconteceram. O Grêmio começou com o Scolari, agora está o Roger, depois de passar por uma interinidade. O Flamengo começou com o Luxemburgo, agora está com o Cristóvão. O Cruzeiro, essa é uma novidade, né? O bicampeão brasileiro, o Cruzeiro, não tem mais o Marcelo Oliveira. Tem o Luxemburgo, agora, que estava no Flamengo. O Drubs, que saiu do Fluminense, agora o Fluminense comandado pelo Anderson Moreira. E o Milton Cruz está dirigindo o São Paulo hoje. Dirigiu o São Paulo hoje contra o Santos. Mas o Juan Carlos Osório, o colombiano, vai assumir o time do São Paulo. Hoje ele ainda não tinha aquela liberação do Ministério do Trabalho, né, Cleber? Visto de trabalho para assinar a súmula, né, para comandar o time. Oficialmente ser o técnico do São Paulo. E o Caio há pouco falou no Wagner Love, né? Ele ficou 3 rodadas fora do Campeonato Brasileiro, só cuidando da parte física. E a comissão técnica confia muito no Fábio Masseredian, que é o preparador físico que ficou cuidando do Wagner Love. Não à toa, preparador da seleção brasileira, né? E trabalhou aqui no Grêmio também. Vem aí o Fábio Santos. Ele e o Renato Augusto. 13 minutos. O Grêmio continua com a boa vantagem, 3-1. O Corinthians tenta diminuí-la. Foi falta. Não foi não, Gacil? A falta é clara. O Mendonça ganha a frente e o Rodolfo faz a carga por trás. E continua pouca falta no jogo, Gacil? Estamos aí com 24 faltas, né? Não é tão pouco, o número que já começa a subir aumentou, um pouco. Mas legal assim, o tempo de bola em jogo ainda tá legal, 64% de bola rolando. 64%. É 66% é o que a FIFA considera ideal, legal, perfeito. São 60 minutos de bola rolando. Já tivemos 8 jogos nesse campeonato com 60 minutos ou mais de bola rolando. Vamos ver se o pessoal rola a bola. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians. Partiu o Jadson, deixou passar. Christian arriscou, bateu pro gol, pegou o Thiago Firmo. Quando o Gaciba falou da FIFA, eu imagino muita gente que, pô, mas a FIFA tá querendo alguma coisa? Não, é só na parte técnica. E houve um momento que só na parte ideal do jogo. O Gaciba chegou a dizer em dado momento do primeiro 70, tempo, né? 74%. Não esqueci esse número porque era impactante, né? É aí o time do Corinthians. Christian. Renato. A bola passa pelo Bruno Henrique. Wagner com o Jadson. Escapou do Pedro Rocha. Lançamento foi bom. Dominou o Renato. Limpou. Olha a chance do gol. Mendonça vai cruzar. E o Bruno Henrique perde o gol. Eu vou reconsiderar. Ele perdeu o gol. Mas não é uma bola fácil para fazer o gol. Eu achei que o Renato ia definir, que o Mendonça ia definir. A bola do Mendonça, é clara a possibilidade de gol, mas você vê como ele tem que se esticar, ele tem que se jogar. Dá para fazer o gol, né, cara? É gol perdido, beleza. O cara bem preparado, chegou, bateu-se, tá com a parte de dentro do pé, faz o gol.
Mas não é fácil assim, é fácil para nós, estamos vendo, né? Não, mas você tem toda a razão, é um lance difícil. Acho que faltou um pouquinho mais de precisão na hora do passe. O Mendonça fez um pouco mais de força, pôs muita força na bola e ela acabou fugindo um pouquinho. Ele não conseguiu chegar inteiro para finalizar. E não deu outra, né, Marco Aurélio? É isso mesmo, saiu o Romero, 33, aí já está tocando na bola agora de cabeça, Wagner Love, camisa 31. Primeira substituição do jogo, a presença do Wagner agora no ataque do time do Corinthians. A mudança do Tite. Semanas de treinamento físico, vamos ver como ele se apresenta. A primeira, já chegou firme em cima dele para fazer o corte, o Jeromel. Olha o time do Grêmio, Gil. E o Cássio bate para frente, bateu mal. O Cássio deu a bola no pé do Luan. Luan recebeu, recolheu, não conseguiu partir. Deu uma seguradinha e não conseguiu partir. O Pedro Rocha vai. Também não foi feliz o Pedro Rocha na tentativa da jogada individual. Mas isso tudo faz parte. E para se destacar, o Pedro Rocha tem 20 anos. O Yuri Mamute, 20 anos. O Luan, 22. O Wallace, volante, 20 anos. É um time do Grêmio jovem, com jogadores bem começo. Bem, o cara com 20 anos hoje já está rodado. Tem uns que já jogaram em 8 países, mas jogadores interessantes que o Grêmio resta ver a paciência, a tranquilidade, o desempenho ao longo do campeonato para ver se o pessoal marca ou não marca mais tempo com a camisa titular do time. Vem aí o Bruno Henrique, tocou a bola no Jadson. Segurou, prendeu o Luan em cima dele, o cruzamento, a bola vai embora pela linha de fundo. O time do Corinthians tem escanteio no corte feito pelo Marcelo Oliveira. O Luan acompanhou, o Wallace saiu na cobertura e o Vitinho vem para o jogo daqui a pouco. Vai ser a primeira substituição do time do Grêmio, que é mais um da base do Grêmio, né? Não, esse veio esse não. Veio de fora. Vem aí a cobrança de escanteio para o time do Corinthians. Bateu o Jadson lá em cima, o Gil com ele, o Jeromel. Bateu pro gol o Christian no meio do caminho, se jogou e tomou a bolada. Foi o Rodolfo que tomou essa bolada, uma bolada com B maiúsculo. Candidato Kleber. natural, viu, Kleber, para sair. O Fernando vai informar agora, mas o Pedro Rocha diminuiu bastante a sua capacidade, inclusive, de conter o lateral, de tentar fazer a função defensiva. O Vitinho é jogador que veio de Santa Catarina, o Fernando vai dar os detalhes, e vai fazer a sua estreia jogando em Porto Alegre, gosta de jogar centralizado. Vem aí o time do Corinthians com o Fagner, recebeu o Jadson de novo com o Fagner. O time do Grêmio está quase todo dentro da área. Cruzamento para o Gil. Precipitou-se o Rodolfo, ou não foi avisado pelo Thiago, não percebeu. O Thiago ia ficar com a bola, né? O Rodolfo acaba, repare, ó, a bola do Gil, ó, a bola foi desviada pelo Rodolfo e foi embora pela linha de fundo. Mexendo aí então o time do Grêmio. O Vitinho está entrando no lugar do Pedro Rocha. O Maurício realmente acertou. Camisa 29 para o Vitinho. Foi goleador do campeonato catarinense desse ano pelo Guarani de Palhoça. Fez 11 gols. Vem aí a cobrança de escanteio. Bola perigosa e a cabeçada do Edu Dracena vai para fora e passa com muito, mas com muito perigo mesmo. Amanhã, depois de Chapa Quente, a segunda e última parte de Hoje é Dia de Maria, no Festival Luz Câmera 50 anos, futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, Listerine, sorria para as oportunidades. Vem para o jogo o time do Corinthians. O Grêmio está contra-atacando. O Grêmio dá uma acelerada quando recupera a posse de bola, mas está ficando menos com ela no campo de ataque. Agora uma queda do Rafael Galhardo. Torção. É uma queda. O cara cai, já fica, mão no tornozelo. Olha lá. Foi um pisão, né? Que pode até ter torcido o pé dele. Pode até ter torcido o pé dele, mas foi um pisão do... Não torceu.
Aí Rafael Galhardo recebeu de volta. Bola cabeceada pelo Jeromel, volta e fica com o Edu Dracena. Vai começar o Corinthians com o Bruno Henrique. Gil. Ó, o Mamute não chega a pressionar, faz só uma aproximação. Aí a bola, quando ela vai lá para a intermediária, aí já veio um combate mais efetivo do Wallace para cima do Renato Augusto. O Corinthians é obrigado a fazer a bola voltar para o Edu Dracena. É aí que a movimentação conta muito, como o Jadson se apresentou, mas errou no passe que ele tentou dar para o Fagner. Vai bater para frente o Thiago. Nem tão para frente assim. Aí, Roger. Eu fiquei esperando para ver se ia dominar a bola. Preferiu dar só um toque de primeira. Jogador rápido, né? Não precisa dominar a bola, já toca de primeira. Roger era bom lateral, era muito bom lateral. Bobeou, o Wallace perdeu para o Mendonça. Eu não sei, o Mendonça foi para um drible meio estranho ali. À primeira vista ele se jogou mesmo para cima do adversário, né? Não foi derrubado. E o arremesso lateral para o time do Corinthians. Você vê, Kleber, que os meias do Corinthians foram abertos no segundo tempo, né? O Jadson mais pela direita, o Renato Augusto pela esquerda, para procurar mais espaço para jogar. Espaço que o Grêmio vai tentar fechar agora, colocando mais um volante, né, Fernando? Exatamente. Vem aí o Felipe Bastos, camisa 6. Ele tem entrado na lateral direita no lugar do Galhardo, mas vamos ver onde o Roger vai colocar o Felipe. E o arremesso lateral vai para o time do Corinthians, vai para a reposição de bola o Fagner. E com essa movimentação dos meias do Corinthians, o Mendonça muitas vezes encosta. Boa parte do jogo ele encosta agora no segundo tempo no centroavante do Wagner. E aí está no chão o Maicon. Pode ser o Maicon a ser substituído. Olha lá, ele conversou alguma coisa com o Roger, acho que já pediu para sair. Foi imediato, ele encostou e falou assim, machuquei, e foi embora. Sai, portanto, o Maicon e entra o Felipe Bastos. Segunda substituição da equipe do Grêmio. Arremesso lateral para o time do Corinthians. 3-1 no placar. Recebeu o Wagner, girou. Tentou o lance no meio. Antes do Jadson, o Jeromel. Chega firme no lance o Jeromel. Volta a bola para o time do Corinthians. Christian já botou o Renato. No lance, o Renato errou o passe. Ele e o Jadson não se entenderam em posição. Aí o que o Grêmio quer, pegar essa bola e definir rápido a jogada. Juliano prendeu, segurou, tocou no meio para o Luan. De primeira, lá na esquerda. Para o Wallace, bolão para o Mamute. O bandeira da posição de impedimento do Mamute. Ele já chegava para driblar o Cássio. Mas o Bruno Pires, bandeirinha, marcou posição irregular do Yuri Mamute. Tá todo mundo prendendo a respiração, Garciba, para ver se ele estava mesmo. Tava adiantado, um pouco adiantado, mandou bem o assistente, mesmo o assistente um pouco à frente da linha de impedimento, acertou na decisão, que é o mais importante. O Atlético aumenta a vantagem contra o Avaí em Florianópolis, agora um gol de Lucas Prato, Avaí 0, Atlético 3. Olha aí, partindo o time do Grêmio com o Luan, jogou para o Yuri Mamute, tá aí, chance de gol, bateu para fora no entanto. Chance de gol do Yuri Mamute, Luan continua. Praticamente toda a bola que vai no pé dele. Algo de bom rola para o time do Grêmio. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza. Smartphones, Smart TVs, tablets para qualquer bolso. Renato Augusto, ele e Fábio Santos. Christian domina. De novo com o Fábio. Torcedor do Grêmio volta a soltar a voz aqui na arena. O torcedor do Corinthians olha, pensa. O Grêmio tenta o contra-ataque. Agora o bandeira deu posição normal do Yuri Mamute. Ele botou na frente, arrumou, tocou no meio para a chegada do Vitinho, ficou no chão,
O juiz estava perto, mandou seguir. O torcedor do Grêmio chia. O do Corinthians se levanta porque o contra-ataque pode ser bom. Bola na esquerda, recebeu o Wagner, tentou o drible, perdeu a bola, perdeu o lance, perdeu a chance, completamente o timing para arrumar e bater no gol. Aí tem a chance o time do Grêmio, agora não vai acelerar muito. Aí o Vitinho. Eu sei que você quer ver o lance lá do Vitinho. Vamos mostrar daqui a pouquinho. Vem aí Felipe Bastos. Trabalha a bola com o Rafael. Yuri Mamute e Rafael Galhardo. Vem de trás o Wallace. 26 minutos chegando no relógio. O torcedor do Corinthians de olho no relógio para ver se o time reage, se o time engrossa o jogo. No placar, o do Grêmio de olho no relógio para ver se o time consegue manter o domínio e a tranquilidade. E era normal, Caio, que o ritmo fosse esse no segundo tempo. O cenário não podia ser diferente. O Corinthians com a bola, tentou curioso para ver a posse de bola e o Grêmio contra-atacando. Mas ficou um pouco menos solto o jogo, né? O desenho da partida nesse momento é exatamente esse, até pela necessidade que o Corinthians tem de se expor a esse contra-ataque, de tentar diminuir essa diferença. E tá jogando bem, não pode o Wagner Love dominar errado quando você tem 4 contra 3. Olha aí a estatística, 42 pontos de posse de bola, percentuais de posse de bola para o Grêmio contra 58 do Corinthians. Bem normal mesmo, e o número é normal. Você vê, como nem sempre a posse de bola é tudo no placar. Vem aí o Felipe Bastos, foi tocado pelo Renato Augusto. O Renato Augusto tinha perdido a bola, perseguiu o Felipe, bateu no Felipe e fez a falta. Olha o lance ali do Vitinho. Há um erro na origem, ó. Olha a cabeçada ali. O jogador está adiantado. O estava impedido, né? Tá impedido no início da jogada, né? Depois ele puxa esse ataque e toca no meio. Na minha interpretação, há uma antecipação do jogador do Corinthians. Uma antecipação correta, limpa ele com o pé direito. Ó, vai roubar a bola, perfeito. Roubo legal, nada marcado. O detalhe, você vai ouvir a opinião, a explicação do Gaciba. E aquele lance, o primeiro, né, da posição irregular do Yuri. A falta para o time do Grêmio é ali pertinho, de onde a massa tricolor pula, canta, grita e incentiva. Vai para a cobrança o Felipe. Rolou a bola pensada, a bola trabalhada. Marcelo trouxe para dentro de pé direito, bateu pro gol. Podia bater pro gol, podia cruzar. Eu acho que ele bateu pro gol. Fez um de pé direito. Isso bateu pro gol. Essa bola que sai rodada assim, ele bateu pro gol. Né? Kleber, poderia até ter dado certo pro Rodolfo, como você vê. Mas ele bateu pro gol. Diga, Marco. Aqui de baixo, né, no nível do campo, claramente ele chutou pro gol. Pro gol. Nem dúvida. Já fez um de pé direito. Dá o corte. Não, e se o jogador acerta a bola, a cabeça dele pode ser arrancada também, né? Que era muito forte. Até que ele não deu uma enchida de pé, ele deu uma desviada, mas uma bola com efeito. Mas ele pensou, o meu pé direito hoje tá com tudo. Vai ele mesmo. Parte o time do Grêmio, Yuri, Luan. Agora a marcação chegou, apertou. O Corinthians tenta no segundo tempo diminuir um pouquinho o espaço do Luan. Ele continua jogando bem, tá mais difícil ter a liberdade. Agora é a vez do Grêmio avançar a marcação, tomou bem o Felipe Bastos, do Luan para o Yuri Mamute. Vem outra vez o Felipe. Felipe tocou para o Wallace, arrumou, não tinha jeito de bater. Toca para o Luan, tem o Yuri Mamute ali pertinho. O Luan resolveu jogar exatamente com o Yuri. Aí o Wallace saiu, o Grêmio prende a bola. Aí o Grêmio quer aumentar aquela porcentagem que a gente mostrou agora há pouco, que era 58-42 pro Corinthians em porcentagem de posse de bola. Aí o Grêmio, quando tem a chance, e é muito difícil mesmo, o Corinthians vai ter que agora buscar gás, quase 30 minutos, vai ter que ter muito gás, muito fôlego para impedir essa posse de bola do Grêmio, esse toque para esfriar o Grêmio. Para fazer isso, Marco Aurélio, 2 novinhos aí, o Danilo e o Petros. É isso, o Petros já entrou, camisa 40, no lugar do Bruno Henrique. E o Renato Augusto está saindo agora, entra o camisa 20, Danilo. É que até agora o Grêmio encurta o próprio campo, jogando numa faixa de 20, 30 metros e alonga o campo do Corinthians, porque aí o Corinthians está todo adiantado, o contragolpe do Grêmio às vezes tem 3 contra 2. Fez as 3 substituições, então, o Tite, as 3 com bola rolando no segundo tempo. O Wagner entrou no lugar do Romero, agora o Danilo no lugar do Renato Augusto.
E o Petros no lugar do Bruno Henrique. Perdeu a bola Jadson. Ganha o time do Grêmio. Aí na esquerda o Vitinho. Chegada do Juliano. Vem aí dominando o Mamute. Recebeu. O Corinthians se arma na defesa e consegue jogar a bola para fora. Vem mais um garoto da base do Grêmio aí. Garoto Lincoln, 16 anos daqui a pouco na equipe. 16 anos, Fernando. Exatamente. André Lima diminui para o Avaí. 1 para o Avaí, 3 para o Atlético. É o placar do jogo lá em Florianópolis. Arremesso lateral para o time do Grêmio. Vem daqui a pouco, portanto, também a terceira substituição do Grêmio. Yuri Mamute. Em cima dele o Fábio. Yuri ganhou, cruzou, passou por todo mundo. Vai sobrar aqui do lado esquerdo. Não vai sobrar, o Vitinho vai proteger a saída de bola. Houve um desvio corintiano no meio do caminho. O arremesso é para o Grêmio. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, seja 4G, faça acontecer. Aplaudidíssimo o Yuri Mamute. Sai para a entrada do Lincoln. O Vitinho já tinha entrado no lugar do Pedro Rocha. O Felipe Bastos no lugar do Maicon. Agora o Lincoln no lugar do Yuri Mamute. Também o Roger com as suas 3 substituições. E o jogo já passa de 31 minutos. Está chegando a 32. Segundo tempo, 3-1 para a equipe do Grêmio. Olha a primeira jogada do Lincoln. Foi para cima, tentou o lance, acabou perdendo a bola. O time do Corinthians joga para frente, passou pelo Danilo, o juiz está marcando falta do Wallace. Ligado no fim de semana, hein? Sexta-feira já tem esporte para você acompanhar. Tem às 2 da tarde, Brasil e Austrália, Liga Mundial de Vôlei. O Brasil ganhou as 2 da Sérvia, agora pega a Austrália. Acompanhe ao vivo, sexta, 2 da tarde. E domingo, 10 da manhã, no Esporte Espetacular. Dentro do Esporte Espetacular tem de novo Brasil e Austrália, sempre assim. Bate-boca ali do Jadson com o Fagner. Vem trabalhando o time do Corinthians com o Gil. Passou a bola, passou a orientação. O time do Corinthians com o Danilo, girou. O tempo começa a ser cada vez mais inimigo, adversário do time do Corinthians. A situação é difícil desde os 5 do primeiro tempo, quando o Grêmio abriu 2-0. Jadson, Fagner, chegou, cruzou lá em cima, Thiago, para fazer a defesa. E tem mais, tem Fórmula 1. Você gosta de acelerar, gosta de velocidade? Sábado, 2h30 da tarde. A definição do grid, o pole position do Grande Prêmio do Canadá. A corrida, domingo às 3. A largada para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Fábio Santos. Wagner. Tentando girar. Girou. Primeiro foi para fora, depois veio por dentro. Rolou a bola, Fábio Santos para o cruzamento do Mendonça lá em cima. Mais uma vez firme o Pedro Jeromel para afastar na zaga do Grêmio. Mendonça. Ele e Fábio. Vem de trás o Christian. Recebe o Danilo. Já vão 2 para cima dele. Atrasa o ataque do time do Corinthians. Agora o Grêmio deixa o Corinthians com a bola, mas perde. O Grêmio deixa o Corinthians com a bola, mas o Corinthians não consegue evoluir, chegar perto da área. O Carlos aumentou de novo a vantagem do Atlético. 1 para o Avaí, 4 para o Atlético. Goleada do Atlético contra o Avaí. Vem trabalhando. Vinha trabalhando o time do Corinthians. Juliano. Foi para a arrancada, perdeu a bola. Tendência, Caio, qual é? Com 34 minutos. A partir de agora até o fim do jogo. Que o Corinthians continue adiantando a marcação, continue trabalhando no campo de ataque, mas vai dar o contra-ataque para o Grêmio. E com as mexidas, o Luan mudou um pouquinho o posicionamento. Agora ele joga mais adiantado e vai procurar essa bola enfiada para tentar definir o resultado. Parte o time do Corinthians. Christian. Christian trabalha no meio com o Fábio e o Petros. Fagner de novo com o Jadson. Danilo. Tá difícil para o Corinthians.
a partir de agora, né, Saraiva? Compreensível que o Grêmio cuide muito mais da defesa, faça um contra-ataque na boníssima. Quais os riscos que os dois correm aí? Além, lógico, o gol do Corinthians vai incendiar o jogo. Mas riscos assim do que você está vendo na partida, para um lado e para o outro. O Grêmio conseguiu controlar o jogo nesse segundo tempo e a entrada do Lincoln é para povoar o setor de meio. Ele é armador, ele é meio armador clássico, já esteve em seleção brasileira de base. O Luan adiantado para jogar, para fazer a tabela com o Vitinho. E o Corinthians está nesse momento, por exemplo, todo no campo do Grêmio. Vem aí o time do Corinthians, limpou o Fagner, jogou na frente, jogou para dentro, o corte foi feito. Manuel marca para o Cruzeiro, Cruzeiro 1, Flamengo 0. O Flamengo estreando o Cristóvão, o Flamengo tem um ponto só, mesmo um ponto tinha o Cruzeiro. E os dois não começam bem o campeonato. Vem aí o time do Corinthians, Wagner, bola saiu, é tiro de meta. Kleber. Oi. O Tite percebeu o desespero do Roger agora há pouco com o Vitinho, que o jogador não estava cumprindo a função que ele quis. Imediatamente ele chamou o Fagner e pediu para o Fagner e o Jadson dobrarem em cima do Vitinho aqui pelo lado direito de ataque do Corinthians. E é exatamente onde o Jadson está posicionado e não sai mais daqui agora. Os gols que estão saindo no campeonato nesse final de noite, o gol do Cruzeiro contra o Flamengo, Cruzeiro estreando o Vanderlei Luxemburgo hoje contra o Flamengo, olha, não é novidade, né? O técnico sai de um e vai para outro. O Cristóvão acabou de sair do Fluminense, foi para o Flamengo, e o Luxemburgo saiu do Flamengo e foi para o Cruzeiro e está ganhando de 1-0. Os gols de Atlético e Avaí, está 4-1 para o Atlético em Florianópolis. Tudo isso, daqui a pouquinho tem o Jornal da Globo, as notícias da noite no Jornal da Globo, a cobertura completa da quarta-feira, o que vai rolar amanhã, quinta-feira, as notícias do Jornal da Globo, que tem o placar da rodada com os gols do Campeonato Brasileiro. Christian. Com o Fagner. Com o Jadson. Aí vem o Mendonça. Mendonça segura, tocou no Petrus, tenta escapar, fica a marcação em cima dele, bola pra fora. Futebol da Globo, aqui é emoção. Brahma 0, 0 de álcool, tudo de Brahma. Bola aberta lá do lado esquerdo, vem o time do Corinthians com o Fábio Santos, pega o goleiro Thiago. Bola dominada pelo time do Corinthians com o Christian. Continuando o cardápio de atrações do final de semana. Sábado, 15:45 da tarde, no horário de Brasília. Juventus e Barcelona. É a grande final da Liga dos Campeões. Campeão europeu vai ser conhecido com craques e mais craques em campo. E no Globoesporte.com, se você for lá, você vai poder votar, participar de uma eleição do os gols mais bonitos da Liga dos Campeões. Globoesporte.com/liga, você vai ter lá a chance de escolher o gol mais bonito foi esse, foi aquele outro. Não espera domingo não, hein? Domingo a gente vai ver os gols do título, do campeão da Liga da Europa. Bola para dentro da grande área. O jogo evidentemente eu estava com uma diferença de fuso horário. O jogo é sábado, 15:45 da tarde, porque domingo tem Brasil em campo. Domingo tem Brasil e México. A seleção brasileira joga contra o México. Amistoso do Brasil. O Brasil joga domingo contra o México no estádio do Palmeiras, 5 da tarde. E quarta-feira à noite no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, contra Honduras. E vai para a Copa América. Já está treinando o Brasil e vai para a Copa América. Você viu que o Wallace, Kleber, o volante do Grêmio, tomou um cartão amarelo. E foi o terceiro dele, Kleber. Ele está fora da partida contra o São Paulo no fim de semana, lá em São Paulo. O Grêmio tem São Paulo e Atlético do Paraná na sequência. Atlético do Paraná, líder do campeonato. São os dois próximos adversários, o São Paulo e o Atlético do time do Grêmio. O Corinthians tem o Joinville, sábado à noite, e o Internacional de Porto Alegre.
Vem aí o Marcelo Oliveira. Agora vai levar o Vitinho. Vai levar a bola lá pro fundo, segurar, prender. Quer saber de jogo? Nada. Deu a bola na frente. Errou o Lincoln. É torcida assim, né? Chia. Não quer saber se o menino tem 16 anos, está 3-1 no placar. Viu a chance do quarto gol, ele errou o passe, a torcida deu uma chadinha. Mas tem paciência com ele e o Juliano chuta para fora essa bola. Então, só para relembrar, o futebol, sábado 15:45, Juventus e Barcelona, final da Liga. Sábado à noite, depois de Babilônia, rodada do Campeonato Brasileiro. E domingo, 5 da tarde, Brasil e México, seleção brasileira em campo. Vem o time do Corinthians trabalhando com o Danilo. O torcedor do Grêmio já está cantando vitória. Wagner. Voltou a bola para o Mendonça. 41 minutos. Acabou errando o Luan. Dessa vez ele deu o passe errado, deu de presente para o Jadson. E encostou o Wagner. Jadson preferiu o Christian. Começa a jogada do time do Corinthians. Danilo. No mano a mano contra o Rafael Galhardo. Mas tocou atrás, ficou difícil para o Corinthians. Em determinado momento do segundo tempo, o Grêmio fechou ali à frente da área. E não é fechou, fez ferrolho, fez retranca. Colocou o time bem postado, bem armado. E o Corinthians não conseguiu mais se mexer, passar por essa linha gremista e entrar na área do Thiago. Agora tentou com o Fagner, brigou por ela, perdeu o lance. Lincoln tentou contra-ataque. Rolou a bola para o Luan. O passe do Luan esticado para o Vitinho. Lincoln, bola muito forte, bola para fora. Daqui a pouco as notícias do Jornal da Globo. Depois do Jornal da Globo tem o programa do Jô, todas as atrações do programa do Jô. E aí tem mais, ó. Aí tem a série A Guerra das Gangues e depois o Corujão do Esporte. Corujão vai falar com a Fofão, que acabou de se aposentar, a grande levantadora do vôlei do Brasil, a Fofão. E o Juninho Pernambucano vai conversar também sobre a final da Liga dos Campeões, né? Barcelona e Juventus. E Evaristo de Macedo, que foi craque do Barcelona, foi craque do Real Madrid, também estará no Corujão daqui a pouquinho. Depois do futebol, o Jornal da Globo, o programa do Jô com as entrevistas de Jô Soares, Guerra das Gangues e o Corujão do Esporte. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe o app feito para você. Perdeu bola Danilo, recebeu bola Luan, foi pra cima Luan, gingou, tocou, boa bola pro Lincoln, bateu pro gol, chutou à esquerda do Cássio. Torcida do Grêmio, quando eu disse, Caio, que canta vitória, claro, 43 minutos. Na lógica, mesmo com toda a imprevisibilidade do futebol, o Grêmio conseguiu 3 pontos. Então eu tenho... Vamos ver aqui a jogada do Wagner. Tentando partir, tentando dar aquela última esperança para o torcedor do Corinthians. Recebeu, caiu e não houve nada. O Grêmio agora não armou um contra-ataque com velocidade, mas já deu 7 contra-ataques, já criou 7 oportunidades em contra-ataque. O que eu te perguntaria é o seguinte, Caio, o jogo, o Grêmio neutralizou o Corinthians, o Grêmio soube ganhar a partida, jogou bem. Vou te perguntar sobre o Corinthians, o futuro, o que pode acontecer, porque ficou um momento estranho, né? O Corinthians nas suas últimas partidas, nos seus últimos 10 jogos, ganhou 3. Empatou 3 e perdeu 4. Agora vem com a 5ª derrota. E é o 3º jogo seguido no Brasileirão que não vence. Empatou com o Fluminense, perdeu do Palmeiras e está perdendo no Grêmio. E tem mais um 8º contra-ataque aí do Grêmio. Felipe Bastos, Luan. Segurou o Luan. Aí é claro que o Grêmio está com muito menos gente no ataque. Então o Luan está prendendo, está segurando, tentando se virar sozinho. O jogo está indo para 45 e ele consegue se virar sozinho. Prende a bola, faz uma grande jogada, ganha tempo, levanta a torcida e cria a chance do gol. Bateu na trave e o Bandeira marcou o impedimento.
E o Luan, hein? Hein, Caio? Que partida do Luan, o nome do jogo. Agora, me preocupa o futuro do Corinthians. O Corinthians tem que ir para o mercado. Tem deficiências na frente. Saiu o Guerreiro, saiu o Sheik. O Wagner Love que está aí com a bola não entrou bem. O Corinthians precisa contratar. Para brigar lá em cima, precisa de mais opções na frente. O Grêmio dá uma oxigenada, Caio, com essa chegada do Roger. E se mantiver, claro, esse nível que jogou hoje? Acho que sim. É uma outra postura, é um time diferente daquele Grêmio previsível que eu vinha vendo no início da competição. O Roger parece iniciar muito bem o trabalho e conta com um momento especial de alguns jogadores, como é o caso do Luan na partida. Aí o time do Corinthians chegou com o Edu Dracena, dividiu e ganhou. E para você, Maurício Saraiva? O ponto principal da mudança do Roger, além dessa intensidade, da renovação de áreas, da confiança que o Roger colocou no grupo de jogadores, o Grêmio passou a jogar com 2 atacantes de fato. Yuri Mamute e Pedro Rocha, não mais com uma linha de 3 apoiadores. O resultado a gente viu hoje com muito sucesso, uma vitória merecida. Estava impedido, né, Garcia? Impedido, e me permita, Kleber, comemorar e compartilhar com o telespectador de casa. Alcançamos 1 hora de bola em jogo. 1 hora de bola em jogo. E boa arbitragem, né? Boa, tranquilo. Passou em branco, acertou nos lances capitais. Legal. O Corinthians preocupa de alguma maneira para o futuro também? Preocupa porque o Corinthians do Tite nunca tomou 5 gols em 2 jogos, né? Isso muda muito. Vem aí para o campo de ataque o time do Corinthians. O Corinthians fez hoje o seu 3º gol no Campeonato Brasileiro e sofreu o seu 5º gol no Campeonato Brasileiro. Claramente o time tem saldo negativo. Jogo vai caminhando para o seu final, 46 minutos e meio. Cruzamento do Wagner, tira o Rodolfo, voltou a bola mais uma vez para o time do Corinthians. Wagner cruzou, a bola ficou com a chance do Petrus. Sensacional, Thiago! Para você ouvir a reação da torcida do Grêmio. Aplausos para o goleiro. Porque, ó, não chutou muito forte. Não chutou muito forte, não. Mas olha da onde ele chutou. Ó a chegada da zaga. Olha a rapidez, o reflexo e a firmeza para prender a bola e ficar com ela abraçada. Grande defesa do Thiago. Grande defesa. Daqui a pouco o Fernando Becker e o Marco Aurélio Souza vão conversar com os artistas aí do jogo. Foi um bom jogo. De vez em quando a gente pega um joguinho aqui amarrado, sem muito gol. Hoje, Corinthians e Grêmio fizeram uma boa partida. O torcedor do Corinthians vai dormir com a cabeça um pouco mais dolorida, naturalmente. O do Grêmio com um sorriso aberto. 3-1 no placar. Cruzamento do Fábio, tira o Rodolfo. O São Paulo é o próximo adversário do Grêmio no campeonato. O Joinville é o próximo adversário do Corinthians. O juiz vai dar um cartão amarelo para o Wagner. Por um lance que ele reclamou do assistente. Lá na ponta direita. Cartão amarelo para o Wagner Love. E o árbitro apita. Fim de jogo em Porto Alegre. Fim de jogo no estádio do Grêmio. 3 para o Grêmio. Juliano, Marcelo Oliveira abriram o placar. O Corinthians diminuiu com o Mendonça. E o Grêmio fez o 3º gol e conseguiu a sua vitória. Kleber. Com Luan e conseguiu uma grande vitória. Alívio dos gremistas, preocupação dos corintianos. Marco Aurélio Souza, Fernando Becker. Tá aqui o Danilo saindo. Danilo, aquele time que encantou o país nos primeiros meses, hoje teve a sua 5ª derrota. Essa reconstrução é mais difícil do que vocês imaginavam? Lógico que não é fácil. Acho que toda equipe passa por isso. Não vai ser só a gente, mas a gente tem que passar junto. Vamos se fortalecer. Acho que não está nada fácil. Mas temos que dar a volta por cima e voltar a ganhar. Só isso que vai afastar a crise. Fernando Becker. Ouvir aqui o Luan, um dos nomes do jogo. Luan, o Grêmio imprimiu uma intensidade muito alta no início do jogo. 5 minutos, 2-0. Que início foi aquele? Esse é a cara do Grêmio com o Roger a partir de agora? Acho que essa é a cara do Grêmio. A gente tem que lutar do começo ao fim do jogo. Acho que a equipe não desistiu, buscou o resultado e a equipe toda está de parabéns e conseguiu a vitória. Obrigado, Luan. Kleber. Torcedor do Grêmio aplaudindo a equipe, cantando. O do Corinthians preocupado naturalmente. Olha, ó, festa gremista. E do outro lado, o torcedor do Corinthians. E o Danilo chegou a usar a palavra crise, que acaba tendo um uso muito comum no futebol brasileiro. A gente vai fazer um intervalo, volta daqui a pouquinho para terminar a quarta-feira.
Falei já para você da Liga Mundial Brasil e Austrália, da Fórmula 1 do Canadá, Brasileirão, sábado à noite, Brasil e México, a seleção em campo domingo. E sábado tem Messi, tem Tevez, tem Neymar, tem Pirlo, tem craque em campo. A Liga dos Campeões da Europa completa 6 décadas. E na final deste ano, 2 potências com muita história na bagagem. Direto de Berlim, ao vivo, Barcelona e Juventus. Messi, Neymar e Suárez. Tevez, Pirlo, Buffon e muito mais. Imagina o jogo! Neste sábado, a partir das 3h45 da tarde. Nós estamos de volta, 3-1 para a equipe do Grêmio sobre o Corinthians. É impressionante a vantagem de quem joga em casa nesse confronto Grêmio e Corinthians. Em 2011, o Corinthians ganhou aqui no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, aqui em Porto Alegre, né? Ainda era o Olímpico. Depois de lá, 7 vitórias dos times da casa. Os 7 jogos, 7 vitórias dos times da casa. No ano passado, o Grêmio ganhou aqui, o Corinthians ganhou em São Paulo, neste confronto com grandes vantagens mesmo para quem está jogando em casa. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Globo. O Jornal da Globo vai mostrar para você os gols do Campeonato Brasileiro, a rodada do Campeonato Brasileiro, tudo o que aconteceu esta noite no Campeonato Brasileiro. Aqui nós tivemos 3-1, com grandes lances, com boas jogadas, com muitas coisas para você ver e curtir e ver outra vez. Mas antes vamos falar da seleção brasileira. O Eric Faria traz lá de Teresópolis as informações da seleção. O Brasil joga contra o México domingo, 5 da tarde no estádio do Palmeiras, com transmissão ao vivo da Globo. A seleção brasileira em reta final de preparação para a Copa América, Eric Faria. Olá, boa noite a todos. 2 notícias importantes aqui nessa quarta-feira em Teresópolis. Fred, de 22 anos, foi confirmado na seleção que vai disputar a Copa América. Ele vai ocupar a vaga deixada por Luiz Gustavo, cortado por causa de uma lesão no joelho. Joelho que, aliás, está preocupando o Robinho. Ele pela manhã deixou o treinamento mais cedo, à tarde não veio para o campo, ficou na academia fazendo uma atividade bem leve. Em princípio, a comissão técnica disse que a situação de Robinho não preocupa, tanto que nenhum exame para ele foi marcado. Mas, nesses casos, é bom esperar um pouquinho e vamos aguardar aí a situação do Robinho. Muito bem, então Brasil e México, seleção brasileira sofrendo com algumas lesões, alguns desfalques, né? O Diego Alves, goleiro, o Marcelo, o Luiz Gustavo. Agora essa preocupação com o Robinho, mas a seleção vem firme e forte aí para disputar a Copa América, buscando reconquistar espaço e conquistas. Vamos passar então pelos gols do nosso jogo aqui de hoje. 3 para o Grêmio, 1 para o Corinthians, um começo arrasador do Grêmio, arrasador o começo. Olha que belo passe do Wallace, posição legal, Gaciba chamou atenção durante o jogo do Pedro Rocha, e aí ele cruza para o gol marcado pelo Juliano. Toda a movimentação, como o Juliano vai aparecer como um centroavante no gol. Depois o Marcelo Oliveira apareceu como um meia para fazer um golaço de pé direito. Fagner participou dos lances e fez a jogada para o Mendonça, matar no peito. Estava a 7 metros do gol o Mendonça para fazer o gol, matou no peito e fez o gol. Aí a posição legal, coitado do Bruno Henrique, né? Ele tirou a bola no escanteio e não deu tempo dele sair. Acabou deixando em posição legal o Luan, que dominou e marcou o 3º gol da equipe do Grêmio. E assim o Grêmio venceu por 3-1. 5 rodadas do campeonato, os jogos hoje todos encerrados. O Atlético mantém a liderança, 12 pontos ganhos. A Ponte Preta tem 11, o Atlético Mineiro foi para 10 e o São Paulo para 10 também. Chapecoense 9, Sport, Goiás e Grêmio 8, Fluminense, Avaí, Corinthians 7. O Corinthians caiu de posição e o Grêmio subiu depois do jogo de hoje. Palmeiras, Santos, Internacional 5, Cruzeiro e Figueirense 4, Coritiba 3, Vasco 3, Flamengo 1, Joinville 1. Amanhã, Fluminense e Coritiba, Sport e Goiás, Palmeiras e Internacional completam a rodada. Jornal da Globo na sequência, com o placar da rodada, com as notícias da noite. Amanhã nos telejornais locais, destaques da rodada e o Globo Esporte com a cobertura completa que você está acostumadíssimo. Valeu, muito obrigado a todos, grande abraço. Futebol na Globo, aqui é emoção.